E agora, nós queremos apresentar para vocês o fundador da Imperium Group e referência em gestão, marketing e vendas, que já ajudou milhares de empresários a escalarem seus negócios. Autor do best-seller Chega de Ser Empresidiário. Ele revela estratégias práticas para aumentar a sua lucratividade e sair do operacional. Com vocês, André Menezes. Muito bom, já acabei de receber um abraço da sorte aqui, já estou diferente, hein? Obrigado, viu, querida? Pastor, muito obrigado, viu, pela honra. Para mim é um privilégio poder estar aqui servindo, podendo contribuir um pouco com tudo aquilo que Deus tem dado para a gente, viu? Muito obrigado. Gente, boa noite. Olha só, na nossa empresa a gente tem um traço cultural que a gente não fala boa noite. Então quando eu falo boa noite eu tenho que dar até uma forçadinha assim. Nós falamos maravilhosa noite, nós falamos maravilhoso dia. Por dois motivos. Primeiro, porque a gente crê que a vida pode ser um pouco mais do que boa. Você prefere uma boa vida ou uma vida maravilhosa? Você prefere uma boa empresa ou uma empresa maravilhosa? Você prefere um bom faturamento ou um faturamento maravilhoso? Então a gente sabe que as palavras são a base da geração de crenças. Então a gente diz maravilhoso dia. Então posso cumprimentá-los com maravilhosa noite? Vocês me ajudam? Pode ser? Vocês me respondem se eu cumprimentar com maravilhosa noite? Vamos testar então, maravilhosa noite. Ó, vamos testar de novo agora, só as mulheres. Maravilhosa noite. Só os homens, maravilhosa noite. Eu já senti uma competiçãozinha no ar aqui, hein, gente? Quero dizer que é uma honra para mim fazer parte desse movimento. E parabéns por toda a organização dos Conectados, por gerar esse tipo de movimento mesmo. Nunca na história do nosso país foi tão necessário homens e mulheres de negócios conectados em um propósito, homens e mulheres de negócios para poder servir como referência para os seus colaboradores, para os seus clientes, para poder fazer a diferença nessa nossa geração, para fazer a diferença nesse momento que a gente vive. Então, eu sei que você já cumprimentou hoje algumas pessoas, mas levanta a mãozinha direita assim lá no alto, bate no seu ombro e fala parabéns por você estar aqui, fala que bom que você veio, né? Fala parabéns que você está aqui, não é? Que coisa boa. Muito bem. Pode colocar para mim aqui, por gentileza, o conteúdo? Conseguimos colocar aqui? Muito bom. Eu quero começar aqui já fazendo alguns acordos com vocês. Será que eu consigo pôr esse púlpito um pouquinho mais para o ladinho? Será que... Ou então, se quiser, pode até deixar ele em outro cantinho assim, se puder. Eita, que homem forte, hein? Obrigado, querido. Obrigado, viu? Excelente. Que aí eu tenho mais espaço aqui com o pessoal. Aí tá ótimo. Obrigado, viu? Então é o seguinte, hoje o nosso papo aqui é sobre expandir os nossos negócios. E eu quero bater um papo com você que é empresário, você que é empreendedor. Porque empreender não é você ter um CNPJ ou apenas uma empresa. Empreender é a capacidade de você gerar valor a partir de tudo aquilo que você tem nas suas mãos. Então sim, você pode empreender na sua empresa com os seus produtos através do seu CNPJ. Mas você pode empreender talvez no emprego que você tenha, gerando valor lá no seu emprego, fazendo a diferença na sua empresa. Você pode empreender na sua família. O que é um casamento se não um empreendimento ou o principal empreendimento? Então hoje eu quero falar sobre expandir os seus negócios em 2025, porque vivemos num cenário extremamente delicado, talvez eu fale algumas coisas sobre isso, mas eu quero falar sobre crescimento, e aqui tem um ponto bem importante, tem um princípio da biologia que diz que aquilo que não está crescendo, está morrendo, e uma empresa que não está crescendo, ela está morrendo. Uma empresa que não está crescendo em mercado, ela está sendo engolida pelos seus concorrentes. Uma empresa que não está crescendo em vendas, crescendo em faturamento, ela está padecendo e perecendo no mercado. Então sim, a gente vai falar sobre crescimento. E eu já quero começar fazendo alguns combinados, alguns acordos aqui com vocês. Primeiro desses, deixa eu ver se eu estou com o passador. Estou aqui, deixa eu ver se assim passa. Bom, primeiro desses acordos, eu gostaria que a gente falasse sobre resultados. Porque um homem e uma mulher de negócio tem uma mente orientada a resultados. Você não acorda da sua casa para ir trabalhar. Você acorda, levanta da sua cama para poder ir gerar resultados. Você não contrata uma pessoa por contratar. Você contrata uma pessoa porque aquela pessoa vai gerar para você um resultado. Você não vende por vender. Você vende porque no final das contas você precisa gerar na sua empresa resultados. Uma empresa é um instrumento de geração de resultados. E mais importante do que o que eu vou falar hoje aqui para você é o que acontece na sua
sua empresa a partir de amanhã, a partir do que eu vou falar hoje aqui para você. Sim, eu vou falar um monte de coisas legais, eu trouxe aqui um conteúdo para você, mas o que eu fizer aqui, se não gerar resultados na sua empresa, nós perdemos o nosso tempo aqui nessa noite. Então sim, precisamos gerar resultados. Faz sentido, gente, sim ou não? O que é resultados para um empresário? Resultados para um empresário é faturamento, lucro e caixa. Sim, tem um monte de coisas incríveis que a gente vai falar, vamos falar provavelmente de cultura, vamos falar de liderança, mas resultados para empresário é mais faturamento, mais lucro e mais caixa. Quem nessa noite gostaria de aumentar as vendas, aumentar o faturamento? Levanta a mão assim para eu poder ver. Muito bem. Agora, quem gostaria de gerar lucro, mais dinheiro, mais margem, mais lucratividade? Levanta a mão e fala, eu. Dá até um negócio diferente quando fala do lucro, né, gente? E lucro, inclusive, é o nome do meu cachorro, né? Não sei se todo mundo sabe. Não sabe? Quase todos os dias eu acordo, aí tem a varanda em casa assim, e aí eu vou ali para fazer a minha oração, e quem aparece ali, gente, para me receber, logo de manhã, o lucro. É um golden, é verdade, é um golden, a gente comprou um cachorro, nós tínhamos o Sucesso. Aí infelizmente o Sucesso veio com a gente 12 anos, um dia pegou uma doença, morreu, gente, como eu sofri por causa do Sucesso, meu Deus do céu. E eu falei, nunca mais eu quero cachorro na vida. Aí a Lauren, minha esposa, me convenceram, a Lauren, minha filha, me convenceram a comprar um cachorro novo. Aí compramos um Golden, a coisa mais linda. Eu falei, escolhe a raça que o nome sou eu que escolho. E aí chegou lá em casa, parecia um bichinho de pelúcia. Eu olhei, pensei e falei, esse aqui vai ser o lucro. E aí o nome do cachorro é lucro. O lucro entra em casa e pula na gente, pula em cima das crianças, é uma festa. Às vezes ele foge no meio do condomínio, você tem que sair correndo, vem lucro! As pessoas acham que eu sou maluco e eu acredito que eu sou mesmo, não é? Porque ser empresário no nosso país não deve ser 100% normal, né, gente? Aliás, não existe melhor lugar para falar com empresários do que dentro de uma igreja, né? Porque empreender no nosso país só pode ser um movimento espiritual, gente. Nada mais justifica a não ser algo espiritual, não é? Bom, mas o primeiro fato é, precisamos gerar resultados. Você pode repetir comigo a palavra resultados? 1, 2, 3? Resultados. Estamos alinhados aqui, sim ou não? Beleza, esse é o primeiro acordo. Segundo acordo, eu quero poder bater um papo com você de empresário para empresário. Porque o fato de eu estar aqui em cima é para gerar uma experiência melhor para a gente aqui, uma experiência de aprendizado. Mas eu sou empresário igual a você. Eu sou empresário igual a você, num mesmo país, numa mesma economia. Eu não sou um palestrante que tem uma empresa. Eu não sou um professor que tem uma empresa. Nada contra os professores, muito pelo contrário. Mas eu sou um empresário e, por acaso, um dos nossos modelos é um modelo de educação. Eu sou empresário igual você, dos bastidores. Não se constrói uma empresa em cima de um palco, nem numa live na internet. Uma empresa se constrói nos dias a dias, lidando com desafios, comemorando metas, replanejando as metas que não deram certo, lidando com pessoas, lidando com planejamento. Esse é o meu trabalho, é isso que eu faço, essa é a minha paixão, esse é o meu chamado. Então, eu posso bater esse papo com você hoje de empresário para empresário, de empresário para empresário? Sim ou não, gente? Pode ser? Mais um acordo. Podemos interagir? Talvez eu vou falar, você responde. De repente eu peço para você dar um chute devagar na canela de alguém. Posso contar com a sua interação, gente? Sim ou sim? Para ficar um pouco mais dinâmico aqui, pode ser? Então já levanta a mãozinha direita lá no alto, bem lá no alto. Já coloca a mão no ombro de alguém com cara de milionário do seu lado, isso. Já dá uma sacudida nessa pessoa e fala para ela, maravilhosa noite, meu filho. Muito bom, muito bom. Podemos dar uma salva de palmas bem forte, gente, pode ser? Muito bem, acordos feitos. Quando a gente fala de resultados, eu quero falar de resultados mais de crescimento sustentável com liberdade empresarial. Eu já quero desmistificar essa liberdade empresarial, que não é você não trabalhar. Até porque um tempo atrás eu comprei um livro maravilhoso, o nome do livro é Trabalhe 4 horas por semana. Eu li o livro inteiro, fiz todas as tarefas e não funcionou comigo. Eu continuo trabalhando bem mais que as 4 horas. Só que eu aprendi que não é sobre quantas horas você trabalha, é sobre quantas horas você produz. Não é sobre quantas horas você trabalha, mas sobre quantas horas você lidera. E sim, eu vou falar de liberdade empresarial. E quando eu falo de liberdade empresarial, tem uma historinha muito interessante. Uma menininha estava passeando com o papai dela num parque de diversões. De repente a menina falou, papai, eu quero um algodão doce. O papai pegou ela pela mãozinha, levou ela ali num carrinho que preparava o algodão doce. O rapaz foi girando ali o palito, fazendo na hora. E ela falou, moço, eu quero um bem grandão assim. O rapaz caprichou, entregou o algodão doce na mão dela. Ela começou a comer aquele algodão doce, um pedacinho de cada vez. Aí o papai virou e falou, filhinha, esse algodão doce vai caber todo aí dentro de você? Ela falou, papai, o que você não sabe ainda é que eu sou muito maior por dentro do que eu sou por fora.
E meu objetivo nessa noite, sim, vamos falar de lucro, vamos falar de resultado, vou mostrar uma estratégia para você, vamos fazer conta juntos aqui. Mas mais importante do que o quanto você cresce para fora, é o quanto você cresce para dentro. E a empresa é o reflexo do dono. Não existe empresa grande com um dono pequeno. Não existe uma empresa que prospera se o dono tem uma mentalidade escassa. Então sim, nós vamos falar de ganhar um monte de dinheiro, mas a gente vai falar de coisas importantes, como a sua qualidade de vida, como a sua família, como as coisas mais importantes, os empreendimentos mais valiosos da vida. Porque assim como diz a minha esposa, do que adianta ganhar o mundo inteiro se você está perdendo a sua família? E não existe sucesso empresarial que compense um fracasso dentro de casa. Faz sentido, gente? Sim ou não? Então faz um carinho no ombro do seu amigo lá e fala, que bom que a gente veio, né? Fala, que bom que a gente veio. E aí tem uma pergunta estratégica aqui para a gente. Você já parou para pensar nessa pergunta? Por que algumas pessoas conseguem e outras não conseguem? Por que alguns empresários estão crescendo, estão prosperando, estão contratando times? Por que algumas empresas estão dando muito certo e outras não estão? Às vezes num mesmo país, numa mesma economia, num mesmo cenário político, no mesmo cenário econômico. Por que alguns conseguem e outros não? Já parou para pensar? Por que tem empresários que estão construindo times, com times engajados, uma cultura maravilhosa, estão atraindo lideranças, e outros empresários são reféns da própria equipe? Às vezes tem uma pessoa na tua empresa que nem deveria estar lá, e você está ali lidando, aturando aquela pessoa. Por que será que tem empresários que estão crescendo suas empresas, estão vendendo bastante, crescendo em faturamento, crescendo em base de clientes, e outros estão vendendo o almoço para comer o jantar? Por que alguns empresários têm um bom produto, um bom serviço, e não está vendendo o quanto deveria? Às vezes seu concorrente tem um produto que nem é tão bom igual o seu, tem um serviço que nem é tão bom igual o seu, mas está vendendo mais do que você. Por que será que tem empresários que estão prosperando, faturando, ganhando dinheiro, tendo lucro, e outros empresários estão vivendo um cenário de escassez? Deixa eu dizer uma coisa para você, ganhar dinheiro para o empresário não é uma questão de ambição, é uma questão de merecimento. Ganha mais dinheiro quem gera mais valor, ganha mais dinheiro quem corre mais risco. E você gera valor através dos empregos que você está gerando, através dos impostos que você está pagando. Você gera valor através dos produtos e serviços que você está vendendo para os seus clientes. Você tem que ganhar mais dinheiro. Você corre risco o tempo inteiro, risco do trabalhista, risco do concorrente, risco do mercado, risco da economia, risco de um político que você nem conhece, nem sabe quem é, assinou alguma coisa lá em Brasília e você está pagando o preço aqui. Risco da inteligência artificial, risco da China, você está o tempo inteiro correndo risco. Então peraí, você precisa e deve ganhar mais dinheiro, você merece ganhar mais dinheiro. Uma empresa que não gera lucro, não gera dinheiro, não é uma empresa normal, tem uma anomalia ali. Ah, André, mas isso é comum? Não, pode ser comum, mas a gente não pode aceitar como normal. Precisa ganhar dinheiro. Por que alguns empresários estão crescendo, prosperando com liberdade? Estão tendo um pouquinho mais de tempo para a família, com qualidade. E outros são verdadeiros empresidiários, presos dentro da própria operação da empresa. Faz sentido, gente, sim ou não? E a resposta está relacionada a dois fatores. E são exatamente sobre esses fatores que a gente fala nessa noite. E o primeiro desses fatores são fatores externos. Repete comigo, fatores externos. Quando eu falo de fatores externos, eu estou falando daquilo que não está diretamente no meu alcance, não está sob o meu controle. E quando eu falo de fatores externos, eu estou falando de política, estou falando de economia e estou falando de concorrência. E entenda uma coisa, existe um cenário delicado no nosso país. Tem gente que me pergunta, André, como é que você acha, vai vir uma crise? Não, não vai vir uma crise, nós já estamos numa crise. Crise significa retração econômica. Quando a gente olha para a taxa de juros, quando a gente olha para a inflação, quando a gente olha para a Selic, quando a gente olha para o endividamento público, nós já estamos vendo uma crise. Quando a gente olha as notícias e as matérias, não são as melhores. Quando a gente entende o que está acontecendo no nosso país, quando a gente entende, por exemplo, que o nosso país é o país que mais tributa empresas, a crise política é uma preocupação. É o país que mais tributa empresas no mundo, é o país mais burocrático do mundo para poder se ter uma empresa. Quando a gente olha para esse cenário, as notícias não são muito boas. Mas entenda uma coisa, mais importante do que a crise que vem, é o como você está preparado para poder lidar com a crise. A crise sempre existiu e sempre vai existir, a crise é cíclica. Mais importante do que a crise que vem, é o como a nossa empresa está preparada para poder lidar com essa crise. É o como nós, enquanto empresários, líderes, estamos preparados para poder lidar com essa crise. Faz sentido, gente, sim ou não? Então sim, os fatores externos atrapalham, os fatores externos interferem, mas os fatores externos não definem, eles influenciam, mas eles não definem. André, e o que define de fato então? Olha essa frase, a água que afunda o navio, não é a água que está do lado de fora do navio, é a água do lado de dentro.
O que afunda uma empresa não é o que acontece no mercado, é claro que atrapalha. O que afunda uma empresa não é o que acontece lá de fora, é claro que atrapalha. Mas o que afunda uma empresa é o que acontece do lado de dentro. E saiba de uma coisa, o fator mais importante para o crescimento de uma empresa, ou para o fracasso de uma empresa, está sentado aqui nessa noite no lugar em que você está, é você. Segundo pesquisas do Sebrae, 63% das empresas quebram antes mesmo de completarem 3 anos. E os principais fatores estão relacionados ao comportamento empreendedor, à falta de planejamento e à falta de tempo para poder se preparar para poder abrir uma empresa. Ou seja, os 3 fatores estão relacionados ao empresário, ao que acontece dentro da empresa. Então sim, existem os fatores externos, mas existem os fatores internos. E o que define é o que acontece do lado de dentro. E lê junto comigo essa frase aqui. 1, 2, 3, vai. A empresa é o reflexo do dono. Mais uma vez, 1, 2, 3. A empresa é o reflexo do dono. Então sim, os fatores externos vão atrapalhar, mas o que acontece do lado de dentro é o que define tudo. Faz sentido, gente, sim ou não? André, é fácil para você falar isso, você tem algumas empresas, você treina empresários do Brasil inteiro, mas a verdade é que nem sempre foi assim. Eu venho de uma família extremamente humilde. Eu costumo dizer que eu venho de uma família pobre de dinheiro e rica de valores, porque minha mãe conta, por exemplo, que já me deu água com açúcar na mamadeira, tinha leite para eu poder tomar. Eu lembro na infância, algumas vezes cortarem a luz de casa, algumas vezes cortarem água de casa. Era briga o tempo inteiro, nunca tinha dinheiro para nada. Meu pai era pintor autônomo, minha mãe era operária gráfica, sempre vivendo com salário, sempre tudo muito apertado. A gente morava num bairro muito, muito humilde, numa cidade chamada Taboão da Serra, zona sul de São Paulo. Sempre estudei em escolas públicas. O bairro que a gente morava não era tão bacana. Infelizmente, eu já perdi alguns amigos na infância, na adolescência, ou para as drogas, para o crime, ou alguns, infelizmente, foram assassinados por algum motivo, e hoje eu entendo que é Deus. Eu nunca me envolvi com essas coisas. Só que as coisas pioraram um pouquinho, porque quando eu tinha 12 anos, a gente perdeu meu pai. Eu conto isso para você, não para poder me vitimizar, mas para você entender que eu não venho de uma família de privilégios. Porém, eu honro demais aos meus pais, porque eles fizeram o melhor que eles podiam com aquilo que eles tinham. Se eles pudessem, eles tinham feito mais. Mas tudo aquilo que eles fizeram já foi o suficiente para que eu pudesse ser quem eu sou. Por isso que eu honro cada um deles. Infelizmente, quando eu tinha 12 anos de idade, a gente perdeu meu pai. E aí, foi muito difícil aquela situação. Minha mãe trabalhava 12, 14 horas por dia. Nessa época minha mãe trabalhava no açougue de um tio meu. Minha mãe abria o açougue às 6h30 da manhã e fechava o açougue às 8h30 da noite. E eu não via minha mãe. E nessa época eu tinha medo de decepcionar minha mãe. Eu fui procurar um trabalho, eu queria ajudar, eu queria fazer alguma coisa. Com 12 anos de idade, você não vai no LinkedIn e faz seu perfil. E aí eu fui procurar alguma coisa para vender. E perto de casa, num bairro chamado Pirajussara, tinha uma feira numa avenida chamada Kisaimon Takeuchi. E eu fui vender bananas nessa feira durante um tempo. Eu ia aos finais de semana vender banana nessa feira. Depois de um tempo, fui ser entregador de lanches. Trabalhei de entregador de flores, uma floricultura chamada Europa Flores. Tem até hoje lá em São Paulo. Inclusive, antes de ontem, eu passei na porta dessa floricultura. E aí eu fui trabalhando ali na adolescência. E aquele meu tio, dono daquele açougue, ele tinha carros. Meu pai não tinha tido carro. Meu tio viajava de férias com a família. Eu nunca tirei férias com meu pai e com a minha mãe. Meu tio morava numa casa legal. A casa que a gente morava não era tão legal. E ali na adolescência eu falei, meu sonho é ser um empresário. Quando eu crescer eu quero ser empresário. Eu não sabia o que era ser empresário, mas na minha cabeça empresário era quem tinha uma família feliz. E aí eu fui crescendo. Trabalhei de empacotador no Pão de Açúcar. Até que com 18 anos eu consegui ter a minha primeira empresa. E com 19 anos eu quebrei minha primeira empresa. Uns caras entraram lá, roubaram as máquinas que eu tinha num lava rápido. Eu não soube lidar com a situação e eu acabei quebrando. Fui trabalhar depois de vendedor, de porta a porta. Fui trabalhar de vendedor de filtros de água, até que eu consegui comprar uma franquia daquela empresa de filtros de água. Foi muito desafiador, foi muito difícil, acabou não dando certo. Fui trabalhar de vendedor de cursos numa escola de informática chamada Microlins. E ali eu comecei, virei supervisor de vendas. Depois eu virei gerente comercial. Eu demorei 5 anos para poder ir me acertando ali, até que eu falei, agora é hora de eu empreender de novo. Montei uma empresa de consultoria comercial. A empresa ia devagarzinho, mas não ia, mas não ia. Até que apareceu a oportunidade de eu comprar uma franquia da Microlins. A Microlins são franquias. E eu comprei uma franquia da Microlins em 2012, lá na cidade de Barueri. E aí eu peguei uma franquia, não estava nada boa, mas eu já sabia lidar com vendas. Eu já tinha um pouco mais de conhecimento. Eu e a minha esposa, a gente cai para dentro e começa a trabalhar sem medo. Nunca tive medo de oportunidade, nunca tive medo de trabalhar.
E a gente trabalhava e as coisas começaram a ir devagarzinho. 2 anos depois, a nossa escola, a Microlins de Barueri, era uma das melhores do Brasil. Tínhamos mais de 30 colaboradores, mais de 700 alunos. E de repente a gente estava já um pouco melhor, em casa comemorando a compra da nossa segunda casa. E minha esposa teve uma crise de estresse. Eu nunca tinha lidado com aquilo. Eu não sei se alguém já passou por isso, mas ela passou mal e de repente no outro dia ela acordou muito mal. Aí a gente leva ela para o médico faz todos os exames clínicos e diz, olha, ela não tem nada, é psicológico, é emocional. Eu falei, como assim? Aí leva para a psicóloga faz ali uma anamnese e encaminha para o psiquiatra. E o psiquiatra diagnostica ela com uma depressão profunda, aparentemente sem motivo, e a gente estava bem, tão feliz ali, só que aí no meio daquele processo do psiquiatra, vai descobrindo uma série de traumas de infância. O pai dela, infelizmente, tinha deitado na linha do trem, meses antes disso acontecer, e tirado a própria vida, e ela absorveu tudo aquilo ali e ficou mal. Não sei se alguém já passou por isso, mas uma pessoa linda, feliz, cheia de vida, não consegue sair do quarto, não consegue cuidar dos filhos, não tem força para poder trabalhar, não consegue. E não é que ela era minha esposa, ela era minha sócia na empresa também. E eu comecei a assumir todas as funções dela na empresa, e eu ainda tinha que cuidar dela. Eu tinha medo dela fazer uma besteira. E enquanto eu lidava com tudo aquilo ali, eu não estava dando conta. E foi nessa época que eu descobri que eu não tinha uma empresa, eu tinha um autoemprego. Porque enquanto eu estava trabalhando 14 horas por dia, eu e minha esposa lá, a gente abria a escola às 7h30 da manhã, a primeira turma era 8 horas. A gente fechava a escola às 9h30 da noite, porque a última turma terminava às 9 horas. E estava tudo bem. Só que eu não tinha nenhum time, eu tinha um bando de apoiadores. Porque enquanto eu estava trabalhando de babá, 12, 14 horas cuidando deles, as coisas iam. Quando eu saía para poder cuidar da minha esposa, não tinha quem cuidava da minha empresa. E a gente começou a ter problema, nosso faturamento começou a cair, a gente começou a fazer dívidas. E eu falei, meu Deus, será que eu vou quebrar de novo? Um dia estressado eu falei, eu não me sinto um empresário, eu me sinto um empresidiário. Daí vem essa palavra. E aí as coisas começaram a ficar difíceis. E eu falei, meu Deus, não acredito que eu vou quebrar de novo. Eu fui buscar ajuda. Foi a primeira vez que eu ouvi falar de mentoria, que alguém que tinha chego lá, pegava na mão de alguém e ajudava. E fui indo devagarzinho. Uma das primeiras coisas que eu aprendi é que a empresa é o reflexo do líder. E aquilo que você ainda não tem, é por alguma coisa que você não sabe. Se soubesse, já teria feito. E eu olhava e falava, meu Deus do céu, minha empresa não está dando certo. E tem amigos meus que têm 10 empresas, 7 empresas, eu não estou dando conta de uma. Aí tem gente que fala, nossa André, como é que você conseguiu criar um método autogerenciável? Eu falei, não, eu só queria não quebrar e cuidar da minha família, era só o que eu queria. E as coisas foram indo devagarzinho, e conforme eu melhorava como empresário, eu tinha condição de melhorar um pouquinho mais a minha empresa, e cuidar um pouco mais da minha esposa. E eu comecei a me desenvolver, eu comecei a separar um pouquinho daquele faturamento que já não era muito, e investir em mim. Fui aprender sobre empresas autogerenciáveis, fui aprender sobre liderança, sobre gestão, sobre cultura. E aí eu descobri que quanto mais eu investia em mim, mais eu melhorava, porque a empresa era o reflexo do dono. E daqui a pouco o tempo foi passando, a minha esposa foi melhorando, a gente foi recuperando a nossa escola, eu continuei investindo em mim, fui estudar, fui fazer imersão no Vale do Silício, fui aprender o que acontecia em Stanford. Depois de um tempo, fui fazer um curso em New Jersey com o Tony Robbins, lá pertinho de Nova York. E as coisas começaram a melhorar, fui fazer Empretec do Sebrae. Eu não parei mais, eu percebi que quanto mais eu investia em mim, mais eu melhorava, mais a minha empresa melhorava, mais eu conseguia melhorar com a minha família também. E aí o tempo foi passando, depois compramos uma segunda escola, depois compramos uma terceira escola. As minhas escolas eram extremamente bem posicionadas no ranking Brasil, a consultoria comercial ia bem. E aí as coisas foram acontecendo. No ano de 2017, eu fiz uma pergunta que mudaria tudo. Eu perguntei, será que tudo isso aqui, que eu sei e que faz funcionar nos bastidores, será que funciona em outras empresas? Novembro de 2017, eu reuni um grupo pequenininho de empresários e compartilhei em 2 dias aquilo que eu vivia nos bastidores da minha empresa. Empresários de vários segmentos. Aquilo deu tão certo. 6 meses depois, a repercussão foi tão grande, nós tínhamos 500 empresários numa sala. A repercussão foi tão grande, 6 meses depois, tínhamos 1000 empresários. Comecei a colocar energia, gestão nesse negócio, estratégia, e desde então criamos um dos maiores movimentos de educação e crescimento empresarial da história do nosso país. Essa história toda deu origem ao Imperium Group, é uma hold hoje multinegócios, com 7 negócios diferentes, onde desde então já treinamos mais de 30 mil colaboradores, 30 mil empresários treinados de forma presencial por mim e pelas nossas metodologias, mais de 120 colaboradores diretos, e já geramos mais de 7,2 bilhões em faturamentos para as empresas, os nossos clientes nesse tempo todo.
Por que eu estou contando isso para você? Por 2 motivos. Primeiro, para você saber que eu sou empresário igual a você, empresário do dia a dia com os desafios, e eu não acho que é fácil. Não acredito em super empresários ou empresas perfeitas, porque a minha não é. Mas eu acredito numa metodologia que faz as coisas acontecerem. Desde então, a repercussão continua acontecendo. Maio do ano passado, maio de 2023, desculpa, lançamos o nosso livro, Chega de Ser Empresidiário, onde eu conto um pouco dessa história, onde eu trago uma trilha de implementação com ferramentas práticas aqui, para poder já gerar esse crescimento. Esse livro foi um sucesso absoluto. No lançamento vendemos mais de 6 mil exemplares, em 1 hora de lançamento vendemos 5 mil edições, 5 mil exemplares, 2 vezes saímos na Veja como um dos mais vendidos do Brasil, e hoje ainda é um dos livros de empresários mais vendidos que existe no nosso país. E eu trouxe isso aqui para poder dar de presente para alguém aqui. Quem está fazendo aniversário hoje? Deixa eu ver. Não, mesmo hoje? Não, se é hoje, vem aqui buscar então. É mesmo? Vamos dar uma salva de palmas, gente. Temos um aniversariante aqui. Parabéns, querido, parabéns. Deus abençoe, viu? Feliz aniversário. Que coisa boa. Ó, todo mundo festa hoje, hein? Jantar é por conta. Quem mais quer o livro aqui, gente? Chega de Ser Empresidiário. Olha só, a gente não trouxe para todo mundo, mas no final, em algum lugarzinho ali, eu vou estar autografando algumas edições que a gente trouxe. Obviamente não dá para todo mundo, mas se você quiser, a gente tira uma foto, a gente autografa lá. Meu filho trabalha com a gente, lá no marketing. Aí ele falou, pai, eu quero um aumento. Eu falei, por quê? Ele falou, porque eu preciso. Eu falei, não é assim que funciona. Eu falei, se vira, vai arrumar alguma coisa para você comprar e vai vender e vai ganhar dinheiro. Sabe o que ele fez? Conseguiu o telefone da editora, ele compra o livro na editora em meu nome e vende nas palestras. Eu não ganho R$1 de comissão, gente, vocês acreditam nisso? Então, meu filho vai estar ali no final, com os livros ali, caso alguém queira, eu vou estar aqui com vocês até a hora que for preciso, tá bom? A Laura, minha filha, também está aqui, ela está falando que é para você comprar dela, que ele prometeu uma comissão para os livros que ela ajudar ele a vender. É isso, Laurinha? Olha lá, é isso, né? Bom, continuando aqui essa história, eu passei a receber convite para poder participar de alguns projetos muito importantes. Assim como, por exemplo, o Roberto Justus me convidou pessoalmente e eu fui sócio em um projeto de desenvolvimento estratégico para um grupo de empresários junto com ele. Foi muito especial esse projeto. Sou sócio do Flávio Augusto, Caio Carneiro e Joel J lá no Class Club. E olha só que interessante, a revista Exame me procurou, estudou essa história, investigou essa história, escreveu uma matéria linda sobre a história, sobre a feira e com a seguinte manchete: ele vendia banana na feira e agora luta contra a síndrome do empresidiário. E agora eu quero mostrar para vocês o meu maior patrimônio, o meu maior empreendimento. E obviamente, gente, é que eu estou falando da minha família. Porque sim, a gente precisa vender, precisa lucrar, precisa ganhar dinheiro. E eu atendo alguns empresários milionários e alguns multimilionários. Só que o cara está ganhando um monte de dinheiro e está perdendo a família. E a sua família é o seu maior empreendimento. Se eu perdesse tudo que eu tenho, patrimônio, dinheiro, imóvel, empresas, em 2 anos eu faria tudo de novo, porque eu sei exatamente como é que faz, eu tenho a metodologia. Só que se eu perder a minha família, eu perco tudo, eu não sei fazer de novo, eu não sei como é que faz. A minha família é o meu maior empreendimento. A minha esposa diz, não existe sucesso empresarial que compense um fracasso dentro de casa. Patrícia Menezes não pôde vir hoje, que inclusive está fazendo uma campanha numa igrejinha que tem lá perto de casa, que a gente foi convidado, então ela está lá nos representando hoje, fazendo uma campanha lá na igreja. Paulo Vinícius, cadê o filhão? Está ali? Dá um tchau, filhão, é o dono dos livros ali, trabalha no marketing junto com a gente. Laura em Vitória, já se diz empresário desde os 4 anos de idade, ama faltar na escola para poder estar lá junto com a gente na empresa. Podemos dar uma salva de palmas, gente? Podemos dar uma salva de palmas? Tá, Laura? Deixa eu dar um beijão aqui rapidinho, Obrigado, filhão. Beijo, beijo. Muito bom. A Laurinha ama aparecer no palco. Gente, maio do ano passado, a gente fez uma imersão para pouco mais, tinha quase 2.000 empresários. E aí ela falou, pai, deixa eu fazer uma palestra. Eu falei, como assim, Laura, não é? Aí a gente estava fazendo aquele movimento do Rio Grande do Sul, né? Estava bem ali, a gente levantou as doações. Aí eu falei, Laura, vem aqui. Ela subiu no palco, a mão nem fria estava. Aí eu falei, o que você vai falar? Aí ela pegou o microfone e falou, gente, se vocês doarem, tem gente lá que não tem mais a casinha do cachorro, tem gente que não tem mais a casa para voltar, se todo mundo aqui doar R$1, a gente já vai ter R$2.000. Eu falei, Laura, mas R$1 não é muito pouco? Eu falei, quanto que as pessoas têm que doar? Aí ela virou assim e falou, se vocês perguntarem para Deus, Ele vai colocar o valor no coração de vocês, na frente de quase 2.000 pessoas. Então, quando eu digo isso para você, a cultura de uma empresa é consequência da cultura que a gente vive em casa.
A gente ora na nossa empresa todos os dias, porque a gente ora na nossa casa todos os dias. Tem gente falando, André, como é que você fez para implantar na empresa uma cultura cristã? Não, eu não implantei uma cultura cristã, eu implantei a cultura que eu vivo todos os dias na minha casa. Nós honramos as pessoas na nossa empresa, porque nós honramos a nossa família na nossa casa. Nós respeitamos as pessoas, porque é isso que eu ensino na mesa, todos os dias para os meus filhos. A sua família tem que ser apaixonada pela cultura da tua empresa, e a tua empresa tem que ser apaixonada pela cultura da sua família, porque a empresa é o reflexo da cultura do dono, e a sua família é o seu maior empreendimento. Faz sentido, gente, sim ou não? Faz um carinho no ombro de alguém com cara de milionário e fala para ele, sua família é o seu maior empreendimento. Diz para ele aí. E eu trouxe um vídeo, deixa eu ver se passa aqui, de uma das edições da nossa imersão. Nós construímos a maior imersão exclusiva para empresários que existe no país. Deixa eu ver. Temos som? Essa edição aqui aconteceu lá no WTC em São Paulo. Nós recebemos pessoas de vários países, inclusive do Brasil inteiro. Tinha gente de Portugal, Moçambique, Estados Unidos. Olha só. Uou, vale uma salva de palmas, gente. Essa é considerada a maior imersão que existe no Brasil, exclusiva para empresários. Por que eu contei toda essa história para você? Primeiro motivo eu já te disse, para você entender que eu sou empresário igual a você do dia a dia, e o fato de eu estar aqui em cima não me faz melhor do que você. Segundo motivo, é porque se eu conseguir mudar a história da minha vida, se eu conseguir mudar a história da minha família, você também pode conseguir. Talvez ninguém nunca te apresentou uma metodologia que você pudesse confiar, ou alguém tenha pego na tua mão e te mostrado o caminho. Mas é nesse tipo de eventos aqui que a gente de fato se transforma. A minha vida tem sido transformada por alguns fatores, entre eles, as pessoas com quem eu tenho me conectado, você é a média das pessoas com quem você mais convive. Segundo, os ambientes em que você frequenta. Os ambientes que você frequenta definem o destino que você vai viver. Terceiro, o conteúdo que você se alimenta. Aquilo que você tem se alimentado, o conteúdo, porque aquilo que você ainda não tem é por alguma coisa que você ainda não sabe. E o quarto, as atmosferas que você acessa. A atmosfera é o mundo invisível que existe nos ambientes no qual você está frequentando. E como é poderoso, como é lindo, como é maravilhoso, como é um privilégio para nós estarmos numa noite como essa, reunidos num lugar tão especial, num lugar sagrado, em que já existia uma atmosfera pronta aqui antes da gente chegar, onde o empresarial daquilo que a gente está falando pode se conectar com o espiritual, e gerando um efeito exponencial na nossa vida, muito maior do que o conteúdo é capaz de gerar. Então é uma honra e é um privilégio para cada um de nós estarmos aqui. Faz sentido, gente? Sim ou não? Você pode dar uma salva de palmas bem forte para isso? Para essa atmosfera? Para o nosso Senhor? Bora lá então. Seguinte.
Ainda falando do que acontece do lado de dentro, e eu vou falar agora do empresário, eu quero falar um pouquinho com você sobre os modelos mentais. Repete comigo, modelos mentais. Vê se dá, querido, para dar um pouquinho mais de luz na plenária, só para eu poder olhar os rostinhos assim, por gentileza. Pode colocar um pouquinho mais para mim, tá bom? Por gentileza. Deixa eu ver como é que estamos de tempo aqui. Deixa eu ver. Não temos um cronômetro, assim, um negócio para poder me dizer? Deixa mesmo? Pastor, tem certeza, pastor? Pastor, eu falo 3 dias no evento daquele sem parar, pastor. Obrigado, viu, pelo carinho, pela confiança. Gente, está valendo a pena essa noite, sim ou não? Sim. Bora então, repete comigo, modelos mentais. Pode dar mais um cadinho de luz, como diz o mineiro, para eu poder ver o rostinho das pessoas. Bora lá, André, o que são modelos mentais? Segundo a psicologia, na primeira infância, dos 0 aos 2 anos, e na segunda infância, até os 7 anos de idade, nós vamos absorvendo o mundo emocionalmente, e nós vamos criando mapas, nós vamos criando ali o nosso conjunto de crenças. E esse conjunto de crenças vai definindo quem a gente é. Segundo a psicologia, a gente vai crescendo ali com 7, 8 anos de idade, nasce uma parte da gente mais racional, o neocórtex ali vai amadurecendo, e com 14 anos de idade, mais ou menos, vem a puberdade, onde sela essa programação. Essa programação, com base naquilo que a gente viu, ouviu e sentiu, com base nos ambientes que nós frequentamos, com base no amor de papai e mamãe, ou dos pais substitutos, nós criamos o que a ciência chama de modelos mentais. Modelos mentais, basicamente, são os conjuntos de crenças que nós acessamos para poder tomar as decisões na nossa vida. E as crenças dão permissão ou não. Simples assim. Então, todas as vezes que a gente vai tomar uma decisão, a gente vai lá no modelo mental que existe bem escondidinho na nossa mente e pergunta, posso fazer? E ele diz para você se sim ou se não. O que dá permissão das coisas fluírem na sua vida são os conjuntos de crenças, de merecimento, de capacidade e de identidade. Mas, trazendo para um exemplo um pouco mais prático, os modelos mentais é como se fossem os mapas. É como se, quando a gente nasceu, Deus entregasse para a gente uma folha em branco e uma caneta, e você começa a desenhar lá na infância os mapas que você vai se utilizar para navegar pelo restante da tua vida. Só que mapa não é território. E se o Waze precisa de uma atualização, imagina um mapa de papel. E aí a gente vai utilizando aqueles mapas. E aqueles mapas vão definir como a gente vai navegar pelo dinheiro. Aqueles mapas, aquelas referências, aquelas crenças, vão falar para a gente o que é amor, o que é casamento, o que é o sexo, o que é Deus. O que é a religião? O que é uma empresa? O que é liderança? O que são pessoas? E a gente se utiliza desses mapas que construímos na infância, na maioria das vezes, para poder navegar por uma vida adulta. Só que os muros que te protegeram na infância podem ser os mesmos muros que estão te limitando agora na sua vida. Outro exemplo que eu gosto, os modelos mentais são como os óculos. São as lentes que a gente utiliza para poder enxergar o mundo. Há um tempo atrás, há quase 2 anos atrás, eu fui na oftalmologista, o grau estava muito alto, eu estava enxergando muito mal, e ela falou, olha, eu te recomendo uma lente de contato. Aí pediu lá uma lente especial, demorou um tempão para chegar, foi super caro. Quando a lente chegou, eu fui fazer o teste, ela falou, olha, eu vou colocar um colírio na sua lente, e vou colocar no olho, nos seus olhos. E aí eu vou passar um laser para ver se a lente encaixou bem. Falei, maravilha. Ela foi lá, colocou a lente no olho, colocou no outro. Quando eu abri os olhos, a médica estava toda amarela. Falei, meu Deus do céu, eu olhei a sala da médica toda amarela. Aí ela passou o laser e falou, eu acho que está bom, mas aguarda 15 minutos na recepção. Quando eu fui para a recepção estava toda amarela. As pessoas estavam amarelas. Eu olhei no celular, o celular estava amarelo. Eu falei, meu Deus, que loucura isso. Pergunta, as pessoas, o celular, o mundo, o ambiente, estava amarelo de verdade, sim ou não? E o que estava amarelo? As minhas lentes. Ou seja, as lentes que você utiliza definem o mundo que você enxerga. E o mundo que você enxerga determina o mundo que você conquista, determina aquilo que você alcança. É impossível você enxergar um mundo de prosperidade, se você está usando lentes de escassez. É impossível você enxergar um mundo de amor, se você está enxergando um mundo de escassez de amor. É impossível você enxergar um mundo de oportunidade, se as lentes que você está utilizando são lentes equivocadas. Então, quando a gente usa óculos, de vez em quando, a gente precisa ir lá e atualizar o grau, para que a gente tenha uma visão apropriada para aquele momento da vida. Então, muitos empresários, muitas empresárias, estão vivendo, navegando, tentando enxergar o mundo empresarial, tentando enxergar as oportunidades, mas as lentes estão desatualizadas, as lentes estão equivocadas. Faz sentido, gente, sim ou não?
E durante a nossa trajetória, e com base em muitas pesquisas, nós identificamos 4 modelos mentais que são muito comuns em todos os empresários. E eu quero dar alguns exemplos desses modelos para vocês. Porque a empresa não é o reflexo do dono. A empresa é o reflexo da mente do dono. Se você chegar na minha empresa agora, ela não é careca e tem barba. Não tem isso na minha empresa. Então, ela não é reflexo da minha imagem física. Ela é o reflexo da minha mente. Faz sentido, gente? Sim ou não? E aí tem alguns modelos mentais. O primeiro deles é o modelo mental do pseudo-empresário. O segundo é o modelo mental do empresário iludido. O terceiro é o modelo mental do empresidiário. O quarto é o modelo mental do empresário, da empresária estratégica. André, como é que isso funciona? Simples. No ano de 2021, nós contratamos uma equipe de pesquisa em gestão de conhecimento. Nós pesquisamos os clientes que a gente já tínhamos atendido milhares de empresários, e nós fizemos uma pesquisa nos Estados Unidos, na China, na Alemanha e em Israel. Até então, os países mais empreendedores do mundo, faltou a Índia. E a gente procurou identificar quais eram os pilares, os princípios que sustentavam qualquer empresa, de qualquer segmento, de qualquer tamanho, em qualquer grau de maturidade no mundo. E identificamos 7 pilares, que chamamos de os 7 pilares do crescimento. O que define o tipo de empresário que você está sendo? Primeiro, se você domina esses princípios, se você domina esses pilares. E segundo, a consequência que são os resultados que você gera na tua empresa. Por exemplo, o pseudo-empresário, ele não domina os princípios, ou domina muito pouco, logo os resultados dele são muito pequenos. Então, o pseudo-empresário, ele tem um CNPJ, mas ele não é empresário. Ele vai na empresa todo dia, mas ele não é empresário. Ele trabalha ali na empresa, mas ele não é empresário. Ele está dentro da empresa, mas ele não é empresário. Até porque estar dentro de uma empresa não te faz ser um empresário. Da mesma forma que estar dentro de uma garagem não te faz ser um carro. O pseudo-empresário, ele é empresário, mas a mente dele é uma mente de funcionário. Até porque somos programados para ser funcionários. Quer ver um exemplo? O modelo educacional que veio lá da Revolução Industrial foi um modelo criado para transformar camponeses em operários industriais. Esse modelo educacional é o modelo que prevalece até hoje na história do mundo. E pergunta: os professores que te davam aula na escola eram funcionários ou eram empresários? Funcionários ou empresários? Funcionários. Logo, a sua referência educacional é uma referência de funcionário. A maior parte de nós, papai e mamãe, eram empresários ou funcionários? Funcionários. Meu pai e minha mãe, eu nunca vi meu pai e minha mãe falando de planejamento estratégico, falando de lucro, falando de modelo de negócios. Falavam mal do patrão e reclamavam do salário. Logo, a maior parte de nós temos uma programação emocional de funcionário. Não, agora vamos para a faculdade então? A faculdade, o professor de administração de empresa que te dá aula, nunca administrou uma empresa dele na vida. E a maior parte dos professores na faculdade são funcionários ou empresários? Então você é programado profissionalmente para ser um funcionário. A faculdade é maravilhosa, mas ensina você a ser um funcionário de alguém. Vamos para a cultura do nosso país? A cultura do nosso país é cultura de empresários ou cultura de funcionários? Se você estudar a história a partir de Getúlio Vargas, você vai se assustar. E nos últimos 40 anos do nosso país, nós tivemos 4 anos de janela do nosso país sendo governado por uma cultura liberal. Os outros 36 anos que passaram na história do nosso país vem sendo governado com base numa cultura, com base no movimento socialista, um movimento que precisa enxergar um inimigo em comum, aonde coloca a classe trabalhadora do nosso país como coitadinhos, infantilizando, e sempre o vilão é o empresário. Infelizmente, eu não estou falando de política, eu estou falando de história e de realidade. Infelizmente, a cultura do nosso país é uma cultura de funcionário. Inclusive, não sei se você sabe, o nosso querido, digníssimo presidente da República, obviamente eu não vou falar mal dele, até porque ele está pilotando o avião que a minha empresa e a minha família está junto, mas o nosso querido, digníssimo presidente da República, ele nunca foi empresário. Vivemos numa cultura de funcionários ou uma cultura de empresário? Então olha aqui para mim, você foi programado educacionalmente para ser um funcionário. Você foi programado emocionalmente para ser um funcionário. Você foi programado profissionalmente na faculdade para ser um funcionário. Você tem sido programado há anos, culturalmente, para ser um funcionário. Aí você abre uma empresa e quer ter sucesso. Você abre uma empresa e quer dar certo.
Porque o pseudo-empresário, ele pensa como um funcionário, ele trabalha como um funcionário, ele decide como um funcionário, ele atua como um funcionário. Logo, os seus resultados serão como de funcionário. Você nunca vai ter sucesso empresarial de forma estratégica e lucrativa enquanto você estiver possuído por um modelo mental de funcionário. Faz sentido, gente, sim ou não? Depois tem o empresário iludido. Repete comigo, empresário iludido. O empresário iludido, ele se ilude achando que só o conhecimento técnico é suficiente para fazer a empresa dar certo. Que só a técnica, ou só um bom produto, é claro que tem que ter um bom produto, é claro que conhecimento técnico é desejável, mas ele não é decisivo. Quer ver um exemplo? Todo mundo tem uma tia que é aquela cozinheira de mão cheia. Todo mundo tem. Se você não tem essa tia, você é essa tia, provavelmente. Todo mundo tem aquela tia que cozinha, e aí está domingão em casa, aquele almoço gostoso, todo mundo ali, maravilhado. Aí o sobrinho fala, tia, se você abrir um restaurante, você fica rica, tia. Aí a tia fala, é mesmo. A tia vai lá, pega um dinheirinho emprestado, pega umas economias, aluga um pontinho e abre um restaurante, porque a tia ama cozinhar, ninguém cozinha como ela. Aí a tia começa a trabalhar, passa 1 mês, 2 meses, 3 meses, a tia descobre que tem que entender um pouquinho de contabilidade. Tem que fazer apontamento da folha de pagamento no departamento pessoal. A tia descobre que tem que fazer conciliação bancária no financeiro. Tem que fazer DRE, tem que fazer DFC, tem fluxo de caixa, tem que pagar, tem que receber. A tia descobre que tem que fazer contratação, tem que fazer entrevista de desligamento, tem que fazer treinamento, tem que fazer motivação, senão o povo não trabalha. A tia descobre que tem que vender, não é só abrir o cheiro da comida, não tem que vender, tem que fazer estratégia de vendas, funil de vendas, tem que fazer marketing, tem que fazer post nas mídias sociais. A tia, em vez de cozinhar, está fazendo live no meio da cozinha. Eu pergunto para você, 3 meses depois que a tia abriu o restaurante, o que é o mínimo que ela faz lá dentro? Cozinhar? Mas não é por isso que ela abriu o restaurante? Mas o conhecimento que te fez abrir a tua empresa e a motivação que te fez abrir a sua empresa, não é a mesma motivação que vai fazer a sua empresa crescer. Não é o mesmo conhecimento que vai fazer a sua empresa crescer. O conhecimento que te trouxe até aqui não é o conhecimento que vai te levar para o próximo nível. Saiba disso. Eu estou falando da tia que é cozinheira, mas eu podia falar do advogado que estudou 5 anos, 4 anos, fez direito, OAB, e é um excelente jurista, mas a faculdade não ensinou ele a ser empresário do próprio escritório de advocacia. Eu podia falar do dentista, que é apaixonado por sorrisos, a faculdade criou ele um artista dos sorrisos, mas a faculdade não ensinou para ele como é que é empresário do ramo da odontologia. Eu podia falar de várias profissões aqui, eu podia falar o contrário. A maior rede de clínicas odontológicas do Brasil é de um amigo meu, que nunca arrancou um dente na vida, nunca se formou em odontologia. Eu conheço pessoas que têm redes de salões de cabeleireiro, nunca pegaram numa tesoura na vida para cortar um cabelo. Eu conheço pessoas que têm redes de clínicas médicas, nunca se formaram em medicina. Então, o conhecimento técnico, ele é importante, mas é o conhecimento dos princípios empresariais que vão te levar para um próximo nível, que vão fazer a sua empresa crescer. É claro que é gostoso você ter um bom produto, tem que ter um bom produto. É claro que é importante você dominar o seu mercado, mas entenda uma coisa, o que te faz crescer uma empresa é muito mais, e o empresário iludido, ele se ilude, achando que só essa técnica, a empresa dele é bonitinha, o produto é maravilhoso, mas a empresa não cresce. Faz sentido, gente, sim ou não? E aí tem o empresidiário, repete comigo, empresidiário. O empresidiário é o mais perigoso de todos. Tem uma linha da psicologia que vem lá de David McLeod, o cara que criou o Empretec do Sebrae, encomendado pela ONU. Ele diz o seguinte, que de 3,5% a 5% da população existe uma personalidade, eles chamam de personalidade empreendedora, ou franco, como eles costumam dizer. De 3,5% a 5% da população vem de fábrica, vem com uma composição genética, que desenvolve algumas características, um perfil e algumas habilidades. É personalidade, é ciência, é psicologia. E de 3,5% a 5% da população mundial, coincidentemente, são os empresários. O que eu quero dizer aqui? 2 coisas. Primeiro, os empresários têm uma capacidade diferente. Eles são diferentes, têm uma competência diferente. E está tudo bem. O empresário, o empresidiário, ele abre a empresa com base na própria competência. Está tudo bem.
Só que como ele é competente, ele vai trabalhando, a empresa vai crescendo, tá tudo bem. Só que quanto mais a empresa cresce, mais a empresa exige competência, e mais ele trabalha, mais a empresa cresce. E quanto mais a empresa cresce, mais a empresa exige que ele trabalhe. E quanto mais ele trabalha, mais a empresa cresce. Quanto mais a empresa cresce, mais a empresa exige que ele trabalhe. Só que ao invés da empresa crescer para baixo, em modelo de negócios, em cultura, em estratégia, a empresa cresce em volta dele. E daqui a pouco ele está colocando a mão para poder resolver todas as coisas, ele está trabalhando para caramba. E ele começa a contratar pessoas, mas ao invés de formar um time, ele tem um bando de apoiadores. Porque ele paga o salário de todo mundo, mas no final das contas é ele que está fazendo o trabalho de todas as pessoas. Ele que decide tudo, ele é um gargalo da empresa. Tudo tem que passar por ele, ele é o limite da empresa, porque ele não dá conta de fazer todas as coisas. E o empresidiário, ele vai trabalhando, em vez da empresa crescer para baixo, ela cresce em volta dele. E de repente a empresa que era para dar liberdade financeira, liberdade de tempo, liberdade geográfica, para poder dar qualidade de vida para a família dele, a empresa está consumindo ele de dentro para fora, e ele não percebe isso, e ele continua trabalhando, e a empresa está faturando, tem conta para caramba para poder pagar, e aí ele começa a centralizar, e quanto mais a empresa cresce, ele tenta compensar a falta de planejamento, a falta de estrutura, a falta de estratégia com trabalho. Só que chega uma hora que não dá, chega uma hora que as 12, 14 horas de trabalho não são mais suficientes, ele começa a perder qualidade nas entregas, começa a ter problema com gente, problema com os colaboradores, começa a ter problema com os canais de vendas, a empresa começa a perder a performance, e de repente aquelas 12, 14 horas de trabalho que deram certo por tantos anos, já não estão dando mais certo. E aí esse cara começa a tentar compensar tudo isso, e ele começa, infelizmente, inconscientemente, a quebrar algumas partes da empresa dele, porque o empreendedor por personalidade, ele tem sim algumas habilidades especiais, quando ele está funcional. Quando ele está funcional, ele é uma máquina de gerar resultados, mas quando ele está disfuncional, ansioso, ele começa a se perder, e ele vai colocar tudo a perder. São pessoas, são características, são pessoas que têm compulsões, têm propensão a compulsões, pessoas que têm maior propensão a vícios, e eu estou falando de pornografia, eu estou falando de drogas, estou falando de bebidas, eu estou falando de adultério, esse monte de coisas. Existem empresários e empreendedores que estão colocando à prova, estão colocando à destruição as coisas mais importantes da vida dele. Por quê? Porque estão disfuncionais. Tem um amigo meu chamado Nando Garcia, ele é o maior especialista da América Latina nesse assunto. E ele me disse pessoalmente, ele falou: André, uma pessoa que tem personalidade empreendedora precisa ter 4 atividades rotineiramente, precisa estar funcionando, 4 coisas. Primeira delas, atividade física, 3 vezes por semana de alta intensidade. Segundo, essa pessoa precisa estar num relacionamento estável, precisa estar casado, casada, precisa prestar conta para alguém em casa. Terceiro, essa pessoa precisa frequentemente participar de um processo de atendimento psicológico, seja psicanálise, psicologias, aquilo que faz sentido para você. E quarto lugar, um especialista. Você precisa pertencer a um movimento religioso, essas foram as palavras dele. Você precisa entender que existe algo muito maior que os seus próprios interesses, e que existem consequências das suas atitudes que são muito maiores do que o seu próprio ecossistema. Isso quem diz é um cientista. Então entenda uma coisa, empreendedores por personalidade, estão pegando dons que Deus entregou nas mãos deles, sem saberem, estão disfuncionais e destruindo as coisas mais importantes, inclusive eles mesmos. No livro eu falo sobre os 12 níveis de burnout. Uma pesquisa de Harvard diz que antes da pandemia, 25% dos empresários no mundo já sofriam de burnout, já viviam essa síndrome. Imagina depois o que acontece hoje, são 12 níveis, um nível de cada vez, até que o 12º é o colapso, a pessoa se perde. Um grande amigo meu, psicólogo, psicanalista, um grande empresário, mais de 500 colaboradores, fiquei uns 2 meses sem falar com ele, ele é de Minas Gerais. Aí um dia ele me liga e fala: meu irmãozinho, nem te conto. Eu falei: o que foi, cara, você está sumido? Ele falou: cara, entrei em burnout. Eu falei: você está maluco? Um cara igual você, cheio de vida. Eu falei: como é que é isso? Aí ele falou que acordava de manhã, ia para a academia bem, ouvindo uma música bem, ouvindo o seu louvor muito bem, pegava o carro, se trocava, estava todo bonitão, quando chegava perto da empresa, começava a dar taquicardia, síndrome do pânico. Ele tinha o sentimento que ia morrer e alguém ia atacar ele a qualquer momento, e ele não conseguia entrar na empresa. 3 meses sem pisar o pé na empresa. E aí, como é que fica isso? Tem empresários que nem sequer têm o direito de ficar doente, que se ficar doente hoje, não tem quem abra a empresa amanhã. Sim, a empresa é uma bênção. A empresa é um instrumento que Deus te deu para poder fazer a diferença na tua família, proporcionar conforto para a tua família, proporcionar segurança para a tua família e fazer a diferença na sociedade.
Segundo aquilo que eu creio, cada empresa é uma missão, cada empresa é um instrumento de transformação social plantado na sociedade. Quando você vai abrir uma empresa oficialmente, o primeiro contrato que você assina é um contrato social, é um contrato de compromisso com a sociedade. A sua empresa é um empreendimento, a sua empresa é a sua missão. A qualidade da vida das pessoas que trabalham com você precisa ser melhor porque elas trabalham com você. A sua empresa é um instrumento para você poder fazer a diferença e transformar a vida de quem trabalha com você. Só que muita gente está pegando tudo isso e está transformando numa verdadeira bomba relógio, gastando a própria vida em prol de um pseudo-propósito e destruindo a família. Eu aprendi que o dono da família é o dono do propósito. Se você, para viver o teu propósito, você precisa destruir a tua família, tem alguma coisa muito errada com o teu conceito de propósito, porque o dono do propósito é o que ama as famílias. Então sim, a nossa empresa é um instrumento para prosperar, e a gente tem que viver isso, mas existe um propósito, existe alguma coisa muito maior, que são as vidas. Nunca foi sobre business, sempre foi sobre vidas. Faz sentido, gente, sim ou não? Você pode dar uma salva de palmas para isso bem forte, pode ser? Pastor me deu moral, né, gente? Olha só, né, o que aconteceu, né? Bora lá. O quarto, que é o empresário estratégico, repete comigo, empresário estratégico. O empresário estratégico, ele não trabalha no negócio, ele trabalha o negócio. O empresário estratégico, ele sabe que a empresa é reflexo direto de quem ele é. Ele tem uma cultura de desenvolvimento, ele sabe que ele tem que melhorar. Sim, ele cobra os colaboradores, mas em primeiro lugar ele é o que faz. Porque tem empresário que quer que o colaborador se qualifique, mas não está se qualificando. Tem empresário que quer colaborador qualificado, mas ele não é qualificado. E eu preciso te dizer, mão de obra qualificada não trabalha com empresário desqualificado. Saibam disso. Então, a mão de obra que você tem trabalhando na tua empresa é reflexo de quem você está sendo como líder. Quer melhorar o nível das pessoas? Melhora o teu nível como líder, como empresário deles. E o empresário estratégico é aquele que constrói uma pessoa jurídica, uma organização. Eu não estou falando sobre não trabalhar, mas uma pessoa jurídica, ela tem um processo de trabalho, é um modelo de negócio que precisa funcionar sem depender diretamente de você. Sem depender diretamente de você. André, como é que isso funciona? Como é que eu faço para ser um empresário estratégico? Como é que eu faço para ser o líder da minha empresa? Como é que eu faço para, de fato, viver esse nível aí? Primeiro, não é um acontecimento, é uma jornada. Não é sobre motivação, é sobre construção. E ser empresário não é um lugar que você chega. Ser empresário é uma jornada que você trilha. Então eu já preciso dizer para você que eu não tenho uma fórmula mágica para poder te ensinar, mas eu tenho uma metodologia para você poder aplicar. Como é que é isso, André? Primeiro, o crescimento não é crescimento a qualquer custo, é um crescimento sustentável. O que eu mais vejo são pessoas crescendo e empresas morrendo, infelizmente. Pessoas que fizeram um movimento e foi, mas não se sustentam, ou ficam arrastando suas empresas nas costas durante muito tempo, sem ter o resultado que deveriam. Sabe que tem potencial, sabe que podia ir mais, sabe que podia fazer diferente, mas parece que não vai. Como é que isso funciona? Bom, depois da Primeira Guerra Mundial, decidiram dividir as tropas em frentes de atuação, frentes operacionais, frentes táticas e frentes estratégicas. No operacional eram os soldados, no tático eram os tenentes e no estratégico eram os generais. Isso deu tão certo, repetiram na Segunda Grande Guerra e a administração tomou isso aqui como um conceito para aplicar nas empresas. Quando a gente olha para qualquer empresa, de qualquer tamanho, de qualquer segmento, independente se tem um colaborador ou se tem 1000, tem operacional, tático, estratégico. A nossa metodologia parte por uma trilha de construção de empresas e de empresários. Por exemplo, a gente sabe que no operacional tem os supervisores e os executores. No tático tem a liderança, tem a gestão da empresa. No estratégico a gente tem o sócio, tem o diretor da empresa, tem o dono da empresa. E aí tem gente que fala, André, o cara tem que sair do operacional. Não, você precisa construir o operacional. Como é que eu faço isso, André? Primeiro, no operacional eu tenho processos e tenho pessoas que vão atuar no operacional. O que é um processo? Processo é uma receita de bolo. É uma receita. Por exemplo, eu nunca fiz um bolo. Se eu pegar uma receita de bolo e aplicar certinho, o bolo sai, gente, sim ou não? Mas vai sair por causa da minha super capacidade culinária? Não, vai sair por causa da receita, do processo. Aí, existem receitas, passo a passo, processos no financeiro, no administrativo, no comercial, no marketing, na operação, no produto.
Por que muitos empresários são reféns do operacional da empresa? Simples. Porque você entende do seu negócio como ninguém. E a maior parte das receitas que fazem o teu negócio dar certo estão na tua mente. Aí você contrata uma pessoa e você tem uma ilusão de que aquela pessoa vai cuidar da sua empresa com o mesmo conhecimento que você tem sobre a sua própria empresa que você mesmo criou. Não vai. E nem precisa. O que é um processo? Eu pego as estruturas mais chaves da minha empresa, aquilo que são mais importantes, e eu começo a tirar da minha cabeça e criar um passo a passo. Coloco num papel para alguém fazer. O primeiro processo que eu fiz na minha vida, nunca me esqueço. Tinha uma moça que trabalhava comigo, ela trabalha comigo até hoje, Gabriela é o nome dela. Ela começou a cuidar lá do financeiro, do caixa, e aí a Gabriela ia lá, fechava o caixa, faltava R$300. E meu Deus do céu, será que a Gabriela me roubou, gente? Será que alguém me roubou? Que sentimento horrível. E agora, mas eu confio nela, ela é do bem. E aí, meu Deus do céu, faltou R$300. Aí no outro dia, a Gabriela fechava o caixa, sobrava R$400. Meu Deus do céu, será que a Gabriela se arrependeu e botou mais cenzão aqui? Né? Eu pensava naquilo. Aí um dia eu me irritei e falei, Gabriela, se você tivesse que escrever nessa sulfite aqui, nessa folha, o passo a passo de como fechar o caixa e bater, como seria? Primeiro, tem que olhar o dia anterior, o saldo, escrever o saldo. Segundo, tem que contar quanto de dinheiro tem aqui na gaveta para poder bater. Terceiro, tem que olhar na fita e ver o que passou de cartão. Quarto, ia fazendo 1, 2, 3, 4. Terminou, 7 passos. Gabriela, se seguir isso aqui, o caixa fecha? Ela falou, fecha. Então vai. Aí terminou o dia, ela seguiu os 7 passos. O caixa bateu certinho. Falei, uau. Segundo dia, o caixa bateu de novo. Terceiro dia, faltou dinheiro. Falei, como assim? Gabriela, não, o quarto passo eu errei. Deixa eu arrumar. Achei o dinheiro, está aqui. Bateu. Falei, meu Deus do céu. Então aquele estresse todo é porque eu estava cobrando alguma coisa que estava dentro da minha cabeça, era só seguir um passo a passo. Aí depois a Gabriela foi ficando boa, contratou uma pessoa, a pessoa seguiu o processo, a Gabriela só supervisionava. Aí eu descobri que existiam processos em vendas, descobri que existiam processos na operação, no pedagógico. Falei, meu Deus, é isso. E aí eu comecei a construir uma empresa baseada em processos, não baseada na minha supercapacidade, nem na supercompetência das pessoas. Porque você precisa ter uma empresa que os processos são tão especiais, que pessoas comuns vão gerar resultados extraordinários. Faz sentido, gente, sim ou não? Essa é a base da empresa, é operacional. Aí você estutou operacional, você vai para o tático. No tático você começa a fazer um planejamento, você começa a olhar para alguns indicadores na tua empresa, e aqui a sua empresa explode de crescer. Porque você começa a trabalhar com a tua mente, não com seus braços. Numa obra tem o pedreiro e tem o engenheiro. Quem trabalha mais? E quem ganha mais? Mas por quê? Porque o pedreiro trabalha com a mente na estratégia, enquanto o pedreiro trabalha com os braços no operacional. Todos são muito importantes. Você é um empresário pedreiro ou está sendo um empresário engenheiro? Depende, tem que olhar para os resultados. É no tático que a gente constrói a gestão da empresa. É na estratégia, ali no estratégico, você começa a olhar para a cultura, você começa a olhar para planejamento estratégico, você começa a olhar para modelos de negócios. E aí você vai construindo essa trajetória, desde as 5 fases de um empresário. A primeira fase de um empresário é a sobrevivência. Ele não quer saber de nada disso não, ele só quer pagar a conta no final do mês, está tudo bem. E aí depois você começa a se conscientizar, você começa a participar de um evento como esse, você começa a entender. E aí você começa a entender o que é uma empresa, o que é operacional, o que é tático, as ferramentas. Aí você vai na fase de conscientização. E quando você estrutura as bases do teu operacional, segundo a nossa metodologia, nosso assessment, você é um empresário júnior. Só que aí não para por aí, você vai lá, estrutura a parte do seu tático, começa a contratar os seus primeiros líderes, seus coordenadores, e vai formando, tem uma receitinha disso tudo. Aí daqui a pouco você está no estratégico, atuando, dando direção, você é um empresário sênior. E cada base de estruturação te libera um nível de liberdade. Quando você sai do operacional, você tem liberdade nível 1. Não dá para tirar 3 férias por ano aqui não, mas já dá para tirar uns 15 dias. Aqui você já começa a ter uma visãozinha, você já começa a ver a organização do dinheiro. Aí depois disso você começa a ter liderança ali no tático. Você já começa, ali já dá para tirar 30 dias de férias. Calma, um pouquinho de cada vez, 30 dias. Aí depois lá no estratégico você é liberdade nível 3. Você já começa a liderar os seus líderes e os seus líderes lideram a tua empresa. De forma prática você constrói um time e o time constrói a tua empresa. O time faz a tua empresa rodar. Imagina o seguinte, o operacional é o carro, é a parte física, roda, motor, câmbio, tecnologia, é o carro. O tático são seus líderes, é um motorista.
André, se o carro é o operacional e os meus líderes é o motorista, eu faço o quê? Você é o GPS da tua empresa. Nessa equação aqui, o GPS é a menor parte, mas é a parte mais importante, é quem dá direção, quem determina a rota, quem determina o destino, quem corrige a rota no meio do caminho, é quem traz a visão. Olha aqui para mim, a visão do empresário é o ponto mais espiritual de uma empresa, segundo aquilo que eu creio, porque a visão é a única parte indelegável de uma empresa, indelegável, porque segundo o que eu creio, a visão de um empresário é o sonho de Deus, para que se realize a partir daquele empreendimento aqui na terra. É a parte mais importante da empresa. Agora tem empresário que está entulhando essa visão em um monte de tarefas operacionais, ao invés de colocar em prática o dom que Deus te deu de enxergar coisas que ninguém mais enxerga. Isso é um empresário, isso é um empreendedor. E essa jornada é uma jornada estratégica. Você constrói um passo de cada vez. Até que, um pouco mais acima, depois você passa ali do nível de conselho, a gente vai falar de propósito, a gente vai falar de ecossistemas. Aqui você está num nível de expansão. Aqui a gente fala de outros negócios, aqui a gente fala de multinegócios, aqui a gente fala de ecossistemas, aqui a gente fala de fusão e aquisição. E a liberdade nível 4 é onde, se você quiser, você pode se libertar da própria empresa. Se você quiser, você pode vender a tua empresa. Nossa, André, mas vender a minha empresa? Sim, todo mundo precisa construir uma empresa como se fosse vender. Por quê? Uma empresa tem apenas 3 destinos. Ou a sua empresa vai ser vendida, ou a sua empresa vai ser herdada, ou a sua empresa vai ser quebrada. Não tem outro caminho. Só que se você prepara a sua empresa para vender, ela está preparada para ser herdada. Agora, se você não prepara a sua empresa para ser vendida, e alguém herdar uma empresa que não está preparada, você vai dar uma bomba na mão de alguém, e pode piorar tudo. Então, assim que a gente olha, André, o que você faz? Simples. Nós temos um mapeamento de todos os processos, em cada nível da empresa, em cada fase de maturidade, e a gente vai antecipando um passo de cada vez, de acordo com o momento que você está. A gente faz um diagnóstico, entende onde você está, onde a sua empresa está, e para onde você vai, através de uma meta, resultado, tem que gerar crescimento. E a gente vai entregando para você os processos, vai entregando para você o planejamento, vai entregando para você a gestão, de acordo com cada passo de estruturação que você dá, de acordo com os resultados que você vai gerando. Conduzimos desde júnior, na conscientização, até a expansão no master. Então depende o momento em que você está, exatamente isso que a gente faz. Agora, entenda uma coisa, não existe empresa forte com um dono fraco. Faz sentido, gente? Sim ou não? Para quem está valendo a pena até aqui, levanta a mão e fala eu. Dá uma salva de palmas bem forte então, para a gente aumentar essa energia. Bora lá. Seguinte, André, beleza, entendi que a empresa é o reflexo do dono. E agora? Tem operacional, tem tático estratégico. Como é que a gente faz para crescer resultados agora? Uma empresa precisa gerar resultados. Repete comigo, lucro. Não, com um biquinho assim, ó, lucro. Mais importante do que o quanto chove, é o quanto empoça. Mais importante do que o quanto você vende, é o quanto você lucra. A maior parte dos empresários no Brasil tem como indicador principal da tua empresa as vendas. E é claro que tem que vender. Eu sou apaixonado por vendas. Modéstia à parte, eu entendo muito de vendas. Mas mais importante do que o quanto você vende, é o quanto lucra. A gente pode fazer uma pesquisa aqui, a maior parte dos empresários aqui tem uma meta de faturamento clara para o mês, para o trimestre, tem uma meta para o semestre, tem uma meta para o ano. Mas se você perguntar qual que é a meta de lucro, muitos não têm. Se você perguntar qual que é o plano para poder alcançar o lucro, muitos não têm. E a tua empresa não vai ser mais lucrativa só porque você está aqui. A sua empresa vai ser mais lucrativa se você tiver um plano de lucro. A sua empresa vai ser mais lucrativa, vai crescer em lucratividade, se você tiver um plano claro para poder gerar isso na tua empresa. O lucro não acontece por acaso, o lucro acontece por meio de uma metodologia. E quando eu falo do método empresa lucrativa, que é a nossa exata metodologia, tem alguns pontos importantes aqui. Primeiro, repete comigo, lucro é igual a performance. O lucro não é só um indicador financeiro, o lucro é um indicador de qualidade, o lucro é um indicador de desempenho do empresário. E quando eu falo que lucro é igual a performance, primeiro, performance do time, repete comigo, time. Aí tem gente falando, André, mas lidar com pessoas dá trabalho. Levanta a mão quem acha que lidar com pessoas dá trabalho, deixa eu ver. Não, você acha mesmo, gente? Não, lidar com pessoas não dá trabalho, lidar com pessoas é o nosso trabalho. Você não acorda para vender, você acorda para lidar com gente, para contratar gente, para dar feedback para a gente, para poder treinar a gente, para demitir gente se precisar, para poder criar produto para a gente, para cliente.
Entende uma coisa que não entende gente, não entende de empresa. Lidar com pessoas não dá trabalho, lidar com pessoas é o nosso trabalho. E é claro que eu estou falando aqui sobre liderança. Liderança é gerar resultado nas pessoas. Liderança é gerar resultado por meio das pessoas. Liderança é a capacidade de colocar coragem na alma das pessoas. Liderança é a capacidade de bater meta consistentemente com o time fazendo certo. Se eu pudesse traduzir em uma palavra o que é um empresário, eu diria, é um líder. Porque nem todos os líderes são empresários, mas todos os empresários precisam ser líderes. Porque uma empresa não é formada por pessoas, uma empresa são as pessoas. Produto, tecnologia, isso aí você acha em qualquer lugar, só precisa ter um pouco de dinheiro. Agora um time você não compra, um time você forma a partir da tua liderança. André, e o exemplo é uma boa forma de liderar? Não, o exemplo é a única forma que tem de liderar. Então é impossível você ter uma empresa forte se tiver um time fraco, tem que trabalhar as pessoas. É impossível você ter lucratividade se a sua folha de pagamento está sendo engolida pela ineficiência de pessoas incompetentes que estão trabalhando na sua empresa. Tome muito cuidado, tem gente que está muito preocupado com os desonestos. Os incompetentes dão mais prejuízo do que os desonestos na empresa. Tome cuidado. Sabe, não submeta a colocar o teu sonho, a tua visão na mão de pessoas que não merecem dividir o futuro junto com você. Seja criterioso com quem você escolhe para poder caminhar do teu lado. Porque se você é a média das 5 pessoas com quem você mais convive, eu preciso dizer que as pessoas com quem você mais convive, muitas vezes são seus colaboradores. E se eles não tiverem a qualidade para poder honrar você, tome cuidado, que eles podem te atrapalhar. Então tem que ter performance de time, tem que ter performance da liderança. A liderança eu não estou falando agora da sua, eu estou falando dos líderes que você forma para poder trabalhar com você, cuidar da tua empresa junto com você. A gente tem mania de contratar ajudantes. Não, contrate pessoas que solucionam, contrate solucionadores, pessoas que têm autonomia, que têm força de trabalho, que têm capacidade. Eu tinha uma gestora que ela falava, eu oro todos os dias para que Deus me mande pessoas que mereçam trabalhar comigo. Não entregue a sua empresa na mão de qualquer pessoa, ore, sabe, busque sabedoria, escolha, seja criterioso. Eu sei que não está fácil, não é simples, mas eu vou dizer para você, vai piorar, a mão de obra vai piorar. Está vindo uma geração que não empinou pipa, não brigou na rua, não jogou bolinha de gude, não subiu em árvore, e é uma geração que vai procurar emprego, vai bater na tua empresa. Tome cuidado, você está rindo porque você já sabe o que eu estou falando. Não é fácil, eu não acho que é fácil, só que não precisa ser fácil, só precisa valer a pena, e para valer a pena a gente tem que ser cuidadoso, criterioso com a nossa empresa. Terceiro, performance como empresário. Eu sou incapaz de pedir para alguém fazer alguma coisa que eu não estaria disposto a fazer primeiro, que eu não estaria disposto a fazer melhor. Entenda uma coisa, você, a sua empresa, é reflexo direto de quem você é. Quando a gente fala de lucro, e a gente olha para o conceito, o lucro é o resultado de receitas e despesas, vocês já sabem disso. Mas conceitualmente falando, o lucro é a métrica financeira do sucesso da empresa, é o indicador mais importante de uma empresa. O lucro é um indicador de responsabilidade, o lucro é um indicador de qualidade, o lucro é um indicador de segurança da tua empresa. Não abra mão de ter uma empresa que não seja lucrativa. A sua empresa precisa gerar lucro com consistência, e lucro não é o salário do dono. Lucro para poder sobrar uma parte, para gerar caixa, caixa para investimento, caixa para segurança. Porque faturamento é uma delícia, só que faturamento é vaidade. Faturamento é uma métrica de vaidade, lucro é uma métrica de responsabilidade. E quem tem caixa, governa. E o caixa é a parte do lucro que você planeja para poder sobrar no teu caixa. Ah, André, mas isso aí é coisa de grande empresa. Não, toda grande empresa é a pequena empresa que fez a coisa certa. Uma pequena empresa que fez a coisa certa se torna uma grande empresa, e não o contrário. Não importa qual o tamanho da sua empresa, é agora que tem que fazer, é hoje que tem que fazer, é amanhã que tem que fazer, não é mês que vem, é agora. Está fazendo sentido, gente, sim ou não? Bom, para poder fechar, eu quero falar com você sobre como é que esse lucro se movimenta. O pastor deixou, eu estou empolgado aqui, hein? Podemos ficar mais uns minutinhos, gente, sim ou não? Então tá bom, hein? Ai meu Deus, nem vão me chamar de novo na próxima, viu? Bora lá então, repete comigo, plano de lucro. Sua empresa não vai ter lucro por causa da tua motivação, tua empresa vai ter lucro por causa de um plano. E eu vou mostrar para vocês, quando a gente fala de plano, na metodologia empresa lucrativa, a primeira coisa que a gente alinha são 3 objetivos. Quais são nossos objetivos? Mais clientes, mais faturamento e mais lucro. Quem gostaria de ter mais clientes, mais faturamento, mais lucro? Levanta a mão e fala eu. Todo mundo. Então, como é que faz isso, André? Faturamento, clientes, lucro,
são consequências do que nós chamamos de alavancas de lucro. O que é uma alavanca de lucro? É onde a gente atua na tua empresa, trabalha diretamente na tua empresa, para o resultado acontecer. Por exemplo, mais clientes é resultado de oportunidades e conversão dessas oportunidades. Faturamento é consequência de clientes e o ticket médio que você tem. E o lucro é consequência desse faturamento aplicado a um orçamento simples, tem que ser simples, para poder gerar a tua margem, a tua lucratividade, teu lucro. Vamos para um exemplo para poder ficar melhor. Olha só, imagina que você tem uma loja, você tem um negócio ali, e que você tem ali, todos os meses ali, na sua empresa, você tenha 4.000 prospecções, 4.000 oportunidades. O que é uma oportunidade? É uma pessoa que vai na tua loja para perguntar o preço, que passou na frente, uma pessoa que ligou e perguntou quanto custa uma peça de roupa, uma pessoa que mandou um WhatsApp, uma pessoa que entrou lá, ou ligou. É um contato, é uma chance de você vender, é uma oportunidade de você fazer uma venda, é uma oportunidade. 4.000 oportunidades não é muito. Se você dividir por 30, em 10 horas que uma loja fica aberta, sei lá, vai dar 15 por hora, é pouquinha coisa. Agora imagina que dessas 4.000 oportunidades, nem todo mundo compre, só 25% de fato compre de você. Logo, eu vou ter 1.000 clientes, 4.000 oportunidades de vendas, nem todo mundo vai comprar de mim, 25% decidiu me dar sim, eu tenho 1.000 vendas no mês. Imagina que dessas 1.000 vendas, no meu modelo, o cliente volta e compra de mim. Ele não compra só uma vez, ele volta e compra outras vezes. Tem vários modelos de negócio que são assim. Em todos os modelos de negócio a gente consegue aplicar recorrência, LTV, Lifetime Value. Quanto tempo o cliente continua comprando de você? Um modelo de negócio que não tem recorrência de vendas. Não, André, eu vendo imóveis, tem recorrência de vendas, dá para implantar. Um modelo de negócio que não tem recorrência de vendas está fadado ao fracasso, porque cada dia está mais caro adquirir um novo cliente. Então a gente tem que vender para quem já está na base. Mas vamos lá. Nessa conta aqui, em média, nesse exemplo, são 2 transações. O preço médio da venda aqui, o famoso ticket médio, é R$200. Então, 1.000 clientes, cada um comprando em média 2 vezes, e o preço médio R$200, eu tenho aqui um faturamento de 400.000. André, mas isso aí não serve certinho para mim. Não tem problema. Isso aqui a gente faz de forma personalizada. Só pega o conceito. Se eu entendesse isso aqui há 10 anos atrás, eu seria bilionário provavelmente. Bora lá. André, e a margem, como é que é? Imagina que nesse exemplo aqui, é só um exemplo, gente, 25% de margem de lucro. Lucro final, R$100.000. Pode ir fazendo a conta aí. Pergunta, para quem está aqui, R$100.000 está bom ou vocês querem mais? Eita, que povo ambicioso, né? Vamos lá então. Se eu provar para você que é possível você dobrar ou mais o lucro da tua empresa nos próximos 90 dias, você acreditaria sim ou não? Você só falou isso que você está numa igreja, né? Tem fé, tem fé. Vamos lá, eu quero provar matematicamente. Esquece o dobrar agora. Pergunta, é possível eu escolher algumas partes da minha empresa e melhorar em 10%, sim ou não? Algumas partes e melhorar um pouquinho, 10% só de melhoria. Sim? Então vamos lá. Imagina o seguinte, imagina que em oportunidades, a gente melhora 10%. A gente olha para canais de vendas, olha para o perfil de cliente que você está atraindo, para a efetividade desses canais, começa a medir esses canais ali e aplica algumas ações. E ao invés de 4.000 prospecções oportunidades, você vai para 4.400. Agora imagina que de 25% de conversão, implanta um script de vendas, roteiro de vendas, uma oferta melhor, atrai o cliente mais qualificado, treina a equipe, vende um pouquinho a mais, de 25% para 27,5%, 2,5% a mais. Olha o que acontece com as minhas vendas. Eu só trabalhei oportunidades e conversão. Olha o que acontece com as minhas vendas. De 1.000, eu vou para 1.210 clientes. Agora imagina que eu trabalho ali o número de compras. Faço ali uma campanha, fidelização, faço um trabalho na minha base. Em vez de vender 2, eu vendo em média 2,2. André, isso não serve na minha empresa, está tudo bem. A gente vai identificar qual é a alavanca da tua empresa. O que funciona na tua empresa. Dá 2,2 compras. Ticket médio, que você aumentou 10%. Aí dá para poder trabalhar preço, dá para trabalhar empilhamento de oferta, dá para trabalhar peças médias por venda, tem um monte. Cada um dessas alavancas que eu estou falando para vocês, tem 12 ações diferentes catalogadas e homologadas que a gente aplica. Imagina que aumentou só R$20.
Olha o que acontece com o faturamento. Eu trabalhei 10% em oportunidades, 10% em taxa de conversão, 10% só em transação e 10% preço médio da venda. Olha o faturamento, de 400 foi para 585 mil reais. Pode fazer a conta. Ou seja, eu trabalhei 10% em 4 fatores diferentes e aumentei quase 60% meu faturamento. Quase 50%. Agora, olha para o lucro. Como é que trabalha o lucro? A gente aplica um orçamento base zero, olha para a eficiência dos produtos, olha para a eficiência das pessoas, olha para a eficiência tributária da empresa, dá para dar uma enxugadinha aqui sem abrir mão da qualidade. Se a gente melhorar em 2,5% só a tua margem, olha o que acontece com o seu lucro, sai de 100 para 161 mil reais. Nós escolhemos 4 alavancas, oportunidades de conversão, transações, preço médio da venda e margem de lucro. Olha o que aconteceu. 61% de aumento nos seus lucros. Pergunta, 161 mil reais de lucro, tá bom ou você quer mais? Quer mais? Bora então. Pergunta, se eu consigo melhorar 10%, um passo de cada vez, tem indicador que a gente melhora 20%, tem indicador que melhora 15%, mas se dá para melhorar 10%, com um pouquinho mais de tempo, um pouco mais de acompanhamento, pegando na tua mão, olhando ali, com uma agenda produtiva, é possível, gente, melhorar 20% devagarzinho, sim ou não, gente? Quem melhora 10, melhora 20, sim ou não? Bora lá então. Então imagina que ao invés, deixa eu ver, deu uma travadinha, e aí, alguém me ajuda? Gente, acho que deu só 161 mil, tá bom, vamos ter que ir embora só com esse dinheirinho aqui, deixa eu ver, foi. Vamos lá então. Agora imagina que a gente escolheu as mesmas 5 alavancas. Quando você olha para o plano de lucro da minha empresa, tem 32 alavancas. Eu estou falando de 5 aqui. Tem alavanca que a gente melhora 0,5%, tem alavanca que melhora 30%. Então depende de caso para caso. Agora olha só, se eu melhorar 20%, será que vocês vão ter que apertar daí para mim? Pode passar mais um, se for aí. Olha só, 20%, eu saio de 4.000 oportunidades para 4.800. Eu vou para 30% de conversão. Olha só o que acontece com os meus clientes, de 1.000 eu vou para 1.440, mas olha só, eu aumentei em 44% dos clientes, eu não estou aumentando o custo de investimento ali não, eu estou só melhorando em 20%. Olha o que acontece com as minhas recompras, 2,4%, o meu ticket médio eu aumentei só em 20%, não precisa ser no mesmo mês não, pode ser no outro mês, pode ser no outro, tem um jeito de fazer isso aqui com calma, eu não estou falando de aumentar preço. Olha o que acontece com o faturamento. Eu aumentei 20% em oportunidades, 20% em conversão, 20% em recompra, 20% em ticket médio. Meu faturamento mais do que dobrou. Eu saí de 400 para 829 mil reais. E a margem, André, mas 30% é muito meu modelo, está tudo bem. E quanto é o seu modelo e quanto a gente consegue aumentar? Passa mais um para mim, por gentileza. Olha só, de 30%, de 25 para 30, você sai de 100 para 248 mil. Pode passar mais um? Gente, eu estou falando aqui de 149% de aumento no lucro de uma empresa, mais do que dobra o lucro de uma empresa. André, mas como é que faz isso? Não é mágica, é método. É olhar para cada modelo de negócio de forma individual, de forma pessoal e aplicar essas alavancas acontecendo lá um passo de cada vez, a partir de gestão. Não importa qual seja o tamanho da tua empresa, a pergunta é o tamanho do teu profissionalismo, da tua disposição de fazer o que tem que ser feito. Agora, se você ficar só dentro do operacional, roubando o emprego de alguém, porque os maiores promotores do desemprego no nosso país são os empresários que atuam no operacional, porque você está roubando o emprego de alguém que devia estar ganhando R$2.000 e você está fazendo um monte de tarefas ao invés de fazer o que precisa ser feito na tua empresa. Isso aqui é gestão. Faz sentido, gente, sim ou não? Pode passar mais um para mim. É mágica? Não. A grande questão é que nenhum empresário tem o plano de fracassar. Só que os empresários fracassam porque eles não têm um plano. E toda grande empresa é a pequena empresa que fez a coisa certa. E lá a gente mata a cobra e mostra a cobra morta. Passa para mim mais um. Eu trouxe um vídeo para você ver, com alguns cases, só para você entender. Deixa eu ver. Pode rodar, por favor?
Para você ter uma ideia, em 2022 nós fechamos um faturamento anual de 3,4 milhões e já em 2023 pulou para 4,3 milhões, ou seja, um crescimento de quase 30%. Se não tivéssemos recebido todo esse apoio, toda essa estrutura, eu acredito que nós não teríamos chegado nem à metade do que onde nós estamos e a gente talvez não existisse mais. No primeiro ano nós faturávamos 400, no máximo 500 mil por ano de faturamento. Após um ano de programa com o André Menezes, essa empresa ela deu um salto de crescimento passando de 400, 500 por ano, começamos a faturar 4 milhões e meio. Foi mais ou menos 4 milhões e meio que nós faturamos a mais aí nesse período de um ano. Visão de futuro, ter uma esperança que o futuro seria melhor e traçar estratégias bem definidas para esse futuro. E ele a NWB desenvolveu muito o meu time e com isso tivemos ótimos resultados. Então, aumentou o faturamento 6 vezes do que tinha antes e a margem de lucro aumentou 100% do que nós tínhamos antes de começar a mentoria. Se não fosse o André, eu estaria hoje sobrevivendo. Antes da mentoria, nós tínhamos um faturamento aí por volta de 2 milhões aí de reais, com uma lucratividade de 3 a 5%. Hoje nós temos um faturamento acima dos 3 milhões e meio de reais, com uma lucratividade próxima dos 15%. O futuro que eu enxergo não é após o programa NWB, é no programa NWB, porque os resultados foram muito bons, foram muito satisfatórios, muito positivos. Em um ano nós tivemos um aumento de aproximadamente 200% do nosso faturamento. Já temos uma expectativa de chegar a algo em torno a 500% de faturamento até o final do ano, mas hoje nós vemos isso como um futuro bastante promissor e real. Desde que a gente começou no programa, a gente tinha uma equipe só, com 10 pessoas. Hoje nós temos mais 4 equipes, então ao todo somos em 5. E além disso, a gente agora está com a nossa sede própria. Nosso time aumentou em 4 vezes, assim, em questão de um ano. Então, o programa elevou nosso nível de consciência e mostrou que a gente conseguia ir muito mais longe e vamos chegar muito mais longe ainda, com certeza. Então, se não tivéssemos fechado o programa, com certeza estaríamos há 3 anos atrás, com uma única equipe, ainda numa sede alugada, então com certeza não teríamos crescido tanto. Vale uma salva de palmas, gente? Sim ou não? Uou! Por que eu mostro isso? Empresários comuns, com desafios comuns, com dificuldades, assim como todos nós temos, mas que em algum momento entenderam que sozinho a gente não consegue. Tem um ditado que diz: sozinho vamos mais rápido, juntos vamos mais longe. Mentira. Sozinho você não chega em lugar nenhum. Sozinho você não constrói uma família. Sozinho você não tem amigos. Sozinho você não tem um time. Sozinho você não constrói uma empresa. As coisas mais importantes da vida nós fazemos juntos. Faz sentido, gente? Sim ou não? Agora é o seguinte, eu tenho um presente aqui para vocês. Eu tenho um presente. Porque quando eu falo do método empresa lucrativa, em primeiro lugar, é sobre educação. Ninguém se forma em direito, ninguém constrói uma profissão numa palestra. É um processo de educação contínua, um passo de cada vez. Acontece que um médico demora 5 anos estudando para poder ser um médico, e um empresário vai lá e abre um CNPJ e já se diz empresário. Não, tem um processo de educação, tem um jeito de fazer, existem ferramentas, existe uma forma, existem receitas do bolo. Assim como existe a receita para fazer um bolo de chocolate, do exemplo que eu dei aqui, existe uma receita para você aumentar o lucro da tua empresa. E você já está trabalhando para caramba. Talvez o que está te faltando é só a direção certa, a ferramenta certa, a receita certa para você poder fazer. Quando a gente fala de crescimento, existem regras. Existem 10 regras empresariais homologadas pela ONU. E tem empresários que nem sequer sabem que essas regras existem. E como é que você vai ganhar o jogo se você não conhece as regras? Como é que você quer ganhar o jogo se você não tem as estratégias? Quando eu falo de crescimento, eu falo de mentor. Mentor é uma palavra que é fortemente popular na Europa e Estados Unidos. Eu fui em Berkeley, cada aluno tem um mentor empresarial em Berkeley. Uma universidade que é recordista em prêmio Nobel. E às vezes a gente quer fazer sozinho. Parece que o empresário tem uma dose de vaidade. E o problema é quando essa vaidade vira arrogância. Não, eu sempre fiz assim e deu certo até aqui. Mas deixa eu dizer para você, nós não estamos numa época de mudança. Estamos numa mudança de época. O mundo está mudando, o jeito de vender mudou, o jeito de fazer marketing mudou, o jeito de gerir pessoas mudou. Antigamente meu concorrente era quem abriu uma loja na loja da rua da minha loja. Hoje não.
Hoje o seu concorrente é um adolescente de 16 anos que não tem CNPJ, não tem funcionário, não tem estoque. Compra um produto da China, manda entregar na casa do teu cliente, mais barato do que o produto que você está fazendo. É esse tipo de concorrência. A concorrência agora é inteligência artificial, é um agente que não tem nem nome, não tem nem CPF, não tem nem RG. Concorrente agora é o mercado, é o teu concorrente que está prospectando os seus melhores funcionários no LinkedIn. São empresas que têm muito mais dinheiro que você e vão contratar os seus melhores funcionários e eles vão te deixar na mão. São pessoas que têm tecnologia para poder desenvolver produtos muito melhores que os nossos, simplesmente porque tem um pouco mais de dinheiro. Mas, mais importante do que acontece lá de fora, é o que acontece lá de dentro. Quando eu falo de empreender e crescimento, eu estou falando de aprender por imersões. O empresário não tem tempo de voltar para a faculdade, ficar fazendo um monte de matérias que às vezes não tem nada a ver com nada. Não, ele precisa ir no ambiente, pegar a ferramenta, pegar a estratégia, aplicar e ver o resultado acontecendo rápido. Não dá tempo, tem que acontecer rápido. O mundo está girando muito rápido. O desafio é quando a gente fala de crescimento, vem as desculpas. Só que quem é bom em desculpa não é bom em mais nada na vida. Quem é bom em desculpa não é bom em resultados. Quem é bom em desculpa não é bom em lucro. Quem é bom em desculpa não é bom em nada. Ou você gera crescimento na sua empresa, ou você gera desculpas. Faz sentido, gente, sim ou não? E com base nisso, eu quero de fato dar um presente para vocês, e é um presente de verdade. É um presente de verdade. Eu quero dar 2 presentes para vocês. Esse agora aqui, e no final eu quero falar de um outro. Só que na nossa empresa nós temos um produto, chama consultoria de crescimento estratégico. De fato é uma consultoria, com base na nossa metodologia. É um estrategista empresarial, uma pessoa formada pela nossa metodologia, uma pessoa que eu treino diretamente da minha mais alta confiança, que em uma sessão de consultoria, ela faz um diagnóstico da sua empresa, ela olha para o teu modelo de negócio, identifica quais são os gargalos, porque às vezes a gente está tão ali dentro no dia a dia, que a gente não está parando para olhar, e a gente vai ajudar você a identificar o que pode estar travando o seu crescimento, quais são os gargalos, o que pode atrapalhar, quais são os pontos mais delicados ali. A partir do momento que a gente fizer isso junto com você, a gente vai gerar para você um plano de ação, qual é um passo a passo, para você buscar um próximo resultado. Tem que ter resultado. Nessa sessão já se estabelece uma meta de faturamento, uma meta de lucro, uma meta de caixa. É uma sessão que vai deixar você mais produtivo, para você poder trabalhar naquilo que é mais importante na tua empresa e não ficar fazendo tudo o tempo inteiro. E claro que essa sessão, ela é personalizada. Não dá para fazer uma sessão de diagnóstico com uma empresa pequena do mesmo jeito que faz uma empresa grande. Não dá para fazer de serviço do mesmo jeito que faz indústria. Então essa sessão, ela é individual, ela é personalizada, ela é baseada nesse diagnóstico, e a gente gera esse plano de ação. Se preciso for, a gente até já aplica algumas ferramentas. Essa sessão por si só já vai te dar clareza para você poder navegar juntos pelos próximos meses. Nessa sessão, ao final dela, a gente identifica se é o seu momento, se a sua empresa está preparada para participar junto com a gente de um outro programa de acompanhamento. E a sessão vai ser feita direitinho para você. Quem sinceramente gostaria de participar de uma sessão de consultoria como essa, se fosse 100% gratuita? Levanta a mão bem alta assim para eu poder ver. Seguinte, obviamente, a gente não vai conseguir dar de presente para esse tanto de gente aqui. Mas a gente está separando uma cota para a gente poder atender essa semana. A gente preparou os nossos estrategistas para poder dar para vocês, gerar para vocês algumas dessas sessões 100% gratuitas, não tem letra miúda, não tem nada disso. É de fato um presente aqui para vocês, porque está na hora da gente se unir, da gente se conectar, da gente se movimentar e fazer a diferença no nosso país, porque ele nunca precisou como precisa agora. Faz sentido, gente? Sim ou não? Então é o seguinte, você que é empresário, você tem que ser empresário, essa sessão é exclusiva para você que já tem a tua empresa rodando ali, que de fato já está ali, já tem seu produto, já está com o seu serviço, já tem ali com o teu time. A gente vai ter a sessão para as pequenas empresas, sessões para médias empresas e sessões para grandes empresas. Se você quer de fato a nossa visão, a nossa metodologia, eu vou colocar aqui agora um QR Code, você vai escanear esse QR Code aqui, para você poder ser uma das pessoas que vai fazer uma dessas sessões junto com a gente. Essa sessão estratégica, se você fosse comprar, essa sessão custaria R$ 1.500, essa consultoria. Então é uma consultoria de crescimento estratégico, 100% focada em resultado, personalizada. Então aponta o seu QR Code para cá, vai te pedir algumas informações simples sobre a sua empresa, não precisa colocar CNPJ, não precisa colocar nada disso. Essas informações é para a gente poder personalizar o seu atendimento. Então, de acordo com o número de colaboradores, a gente sabe o tamanho da tua empresa. Então, nós vamos direcionar o estrategista certinho para você.
Ah, André, eu gostaria de algo a mais do que essa sessão. Sinceramente, você que é empresário, gostaria que a gente gerasse uma entrega um pouco a mais do que essa sessão para você. Levanta a mão assim e dá um tchauzinho para mim. Quem gostaria de ter um acompanhamento, por exemplo, individual com o nosso time? Deixa eu ver, levanta a mão. Então, o que você vai fazer? Você vai escanear o QR Code da sessão. Na sessão de crescimento, se fizer sentido para você, a gente vai falar para você dos próximos programas. Só se fizer sentido. Por exemplo, a gente tem um programa que a gente aplica na tua empresa essa metodologia de empresa lucrativa. Olhando para os canais financeiros, para as alavancas financeiras, como é que faz para poder diminuir despesa, otimizar custos, de forma personalizada, como é que a gente gera mais canais de marketing para poder atrair mais oportunidades, como é que faz para poder converter essas oportunidades em clientes e como é que faz para poder aumentar o ticket médio. E aí eu fico 3 dias junto com você numa imersão, inclusive nos dias 3, 4 e 5 de abril agora, lá no Alphaville, nós vamos fazer uma imersão de 3 dias que eu vou ficar junto com esse grupo. Eu vou conduzir esse grupo, eu vou fazer junto com você, nem estava planejado. Para você que é aqui da igreja, que está aqui junto com a gente, se fizer sentido para você dar esse passo com a gente da empresa lucrativa, eu vou fazer uma condição especial que a gente nunca fez. Então, se fizer sentido para você, só se fizer sentido para você, na sessão estratégica, a gente te apresenta isso. E a gente vai fazer uma condição como a gente nunca fez, e isso é fato. A gente não precisa contar a história. André, o que mais? A gente tem, por exemplo, um programa de crescimento chamado Performe. É um programa de acompanhamento de 6 meses, onde o meu mentor te acompanha de forma individual, quinzenalmente, garantindo que seja implementado na tua empresa um passo de cada vez da nossa metodologia. Para algumas pessoas, talvez, é o programa NWB, que é um programa que nós temos de 12 meses, onde a gente implanta na tua empresa e faz tudo isso acontecer. Tem programas que a gente atende online, tem programas que a gente vai na tua empresa de forma presencial. O Clube, por exemplo, é um programa de desenvolvimento estratégico. É onde, dependendo do tamanho da tua empresa, a gente vai ter que falar de outros níveis de governança. É lá que a gente trabalha. O que eu quero dizer para você? A gente tem um programa personalizado para cada objetivo, para cada fase de maturidade da empresa, para cada objetivo que você tenha. André, eu quero vender mais, tem programa para vender mais. André, eu quero aumentar a margem, lucro, tem um programa para lucro. André, eu quero trabalhar time, tem programa para o time. Agora, qual que é o primeiro passo? O primeiro passo é escanear o QR Code, preencher a aplicação e já vai aparecer para você aí, para você poder escolher o horário dessa sessão. Nosso objetivo é conseguir atender pelo menos 10 empresários amanhã, 10 empresários depois da manhã e talvez mais 10 na outra. Não sei se a gente consegue. Prometo para você que a gente vai fazer o nosso melhor. Se caso, por acaso, a gente não conseguir te atender, não fica chateado, é porque a gente não tem horário para todo mundo. E, inclusive, o Marcos da minha equipe, eu vou estar ali autografando os livros, vai estar confirmando o agendamento com alguns de vocês aqui já. Você já sai daqui com o seu horário agendado. Gente, presentão, hein? Presentão. Quem está feliz com esse presente, levanta a mão para poder ver. Dá uma salva de palmas bem forte aí, gente. Bora lá. Bora lá. Está aqui o QR Code para você. Seguinte, para quem valeu a pena essa noite até aqui? Eu quero finalizar com uma história. Um tempo atrás, eu queria melhorar a forma física. Eu comecei a correr. Corrida de rua. E aí, deixa eu só falar qual é o presente para vocês. O outro presente. No final aqui, vai lá no meu Instagram, né? Me segue, pelo amor de Deus. Todos os dias tem conteúdo gratuito lá no Instagram. E aí lá no Instagram, você vai mandar a palavra lucro no direct do Instagram. Só a palavra lucro lá no Instagram. Na hora que você mandar a palavra lucro, eu vou pedir para o meu time amanhã mandar para você todos esses slides aqui, todo esse conteúdo aqui para você poder baixar, usar com o teu time e continuar estudando. Pode ser? Quem gostaria de receber todo esse conteúdo aqui? Gostaria? Beleza? Beleza? Então é só lá no Instagram, @André Menezes, tá ali, @André Menezes, Menezes com Z. É só manda a palavra lucro. Se quiser mandar um oi e falar como é que foi para você, tudo bem. Mas você mandou a palavra lucro, a gente vai mandar para você todos esses conteúdos, esses slides aqui para você. Beleza? Maravilha? Alisson, tem algum recado? Eu vi que você estava aqui. Se tiver, dá um grito aí. Beleza? Seguinte, um tempo atrás eu comecei a correr. Eu queria melhorar a forma física. Só uma pergunta, os livros vão estar nesse cantinho aí, Marcos?
É isso? Ali? Ah, então eu vou estar ali junto com o nosso time, você faz o teu agendamento ali. Vai ser uma honra ter alguns de vocês com a gente nos nossos programas. Vai ser uma honra ter alguns de vocês lá na imersão Empresa Lucrativa. Comecei a correr, que eu queria melhorar a forma física. E eu comecei a me dar bem. De repente estava correndo 5 quilômetros, pegando a medalha ali nas provas de corrida, 10 quilômetros. Até que eu decidi fazer um desafio maior. Falei, agora eu vou correr uma meia maratona. Me inscrevi na meia maratona de São Paulo, 21 quilômetros. E aí, na intensidade do treinamento, eu machuquei o joelho. Tensão iliotibial, é uma inflamação que dá na lateral do joelho, quando você corre longas distâncias. E aí eu falei, quer saber? Eu vou fazer o que está no meu controle. Eu fui para fisioterapia, contratei personal trainer, eu fiz fortalecimento muscular, tomei remédio, tudo que precisava fazer, eu fiz. E aí começou a melhorar, o joelho começou a melhorar, eu voltei aos treinos. Nisso que eu voltei aos treinos, eu comecei a ficar bem, eu comecei a ficar mais bem condicionado. E aí, faltava uma semana só para a prova, eu fui fazer o último treino de 16 quilômetros, e no quilômetro 12, o joelho inflamou de novo. Quase que eu caí, minha esposa me ajudou, e aí eu fiquei chateado, porque só faltava uma semana. Mas no meio da semana eu falei, quer saber? Quantas pessoas sequer se inscrevem numa meia maratona? Quantas pessoas sequer treinam para uma meia maratona? Eu falei, eu vou chegar lá, vou pôr o tênis, vou sair correndo, e seja o que Deus quiser. Aí no sábado à noite, um dia antes da prova, eu estava em casa me preparando, colocando ali a camiseta, colocando ali o número do peito. Aí meu filho entrou no quarto, falou, pai, e essa corrida aí? Comecei a explicar para ele como é que seria. Ele falou, você vai ganhar em número 1? Eu falei, não filho, eu não sou atleta, eu só vou participar. Aí ele falou, pai, e essa medalha aí, você me dá de presente? Eu acho que eu queria dormir cedo. Eu falei, tá bom filho, a medalha eu dou de presente, vai para lá. E aí eu fui dormir, acordei 4 e pouco da manhã, a largada era 7 e pouco no Pacaembu. Cheguei lá, aquele friozinho, aquele monte de gente, tinha umas 20 mil pessoas. E eu fui lá, fiz um aquecimento, treinei junto com os amigos, largamos. Comecei a correr. Primeiro quilômetro, segundo quilômetro, terceiro quilômetro, nada. Não estava sentindo nada. E eu feliz ali, nem ofegante eu estava. Falei, eu acho que vai dar. 7 quilômetros, 8 quilômetros, 10 quilômetros. Falei, eu acho que vai dar. No quilômetro 12, de novo, o joelho travou. E aí eu já quase caí no meio das pessoas, saí pulando num pé só. Falei para os amigos, vai lá, porque eu vou embora. E eu virei para poder pegar um Uber, para poder ir embora. E eu comecei a ser bombardeado por um monte de boas desculpas. Do tipo, André, você não precisa provar mais nada para ninguém. André, você não é atleta. Você pode machucar mais esse joelho aí. Olha aonde você já chegou. E eu comecei a ser bombardeado por um monte de boas desculpas. Só que eu lembrei de uma coisa. Eu lembrei que eu tinha prometido para o meu filho que eu ia dar aquela medalha de presente para ele. E lá em casa, nós cumprimos todas as nossas promessas. E eu não sei como é que eu fiz. Eu não sei de onde tirei forças. Por alguns metros eu pulava num pé só. Outros metros eu parava, colocava gelo, saía arrastando. Dava uma esquentadinha, tentava correr, doía, parava na ambulância, colocava spray. Eu não sei como é que eu fiz. Mas 2 horas e 42 minutos depois que eu larguei, eu passei naquela linha de chegada, naquela manhã, ganhei aquela medalha e dei aquela medalha de presente para o meu filho. E naquela manhã eu tive 2 dos maiores aprendizados da minha vida. O primeiro deles, as medalhas mais importantes que a gente ganha, não são as medalhas que a gente ganha para colocar no nosso peito, são as medalhas que a gente ganha para colocar no peito das pessoas que a gente ama. É por eles. Segundo grande aprendizado, quando você se dispõe a fazer alguma coisa significativa na tua vida, quando você se dispõe a empreender, a fazer a diferença, a fazer algo acima da média, as desculpas vão vir, as críticas vão vir, os ataques virão, as crises virão, mas você só precisa encontrar um motivo que seja maior do que a tua melhor desculpa. Eu não sei qual que é o teu motivo, não sei se é a tua fé, não sei se é a sua família, não sei se é o seu sonho, mas você precisa colocar esse motivo acima da sua maior desculpa, porque empreender não é um trabalho, empreender é um chamado. Conta comigo, conta com todo o meu time, conta com a nossa metodologia, porque você não está mais sozinho. A partir de agora, não tem mais volta. A partir de agora, é no way back. Obrigado a cada um de vocês, que Deus abençoe grandemente. Bora para cima. Beijo, gente. Maravilhosa noite, Deus abençoe. Obrigado.